que gastar, como é que chama aquilo, gente? Espaço na internet e tal, e eu não tenho tanto espaço assim, e os vídeos ficam pesados, né? Mas aí qualquer coisa eu ponho no YouTube, sei lá, não prometi nada que é para não... E também porque senão ninguém vem aqui para conversar e a gente vai só ver gravado, e eu quero que a gente converse, que a gente troque ideia, porque eu acho que a ideia é mais, vou explicar isso para vocês hoje, a ideia é mais para esse lado mesmo, né? Então, mas é isso, obrigada, né, pela confiança, pela participação, pelo engajamento, acho que a Anelisa vendeu todos os livros da primeira impressão dela na parábola, né? Eu vou compartilhar com vocês, eu fiz a minha leitura fazendo tipo um fichamento, né? Então, aliás, vou compartilhar daqui a pouco. Primeiro eu queria dar fazer uma apresentação, só dizer qual que é o perfil da turma, de acordo com o que vocês responderam, só para vocês saberem quem está aqui, né, quem são os profissionais, se tem muita gente da área, se não tem. Olha a Paty ali, ó. Oi, Paty! Muita gente conhecida, tô a Miriam aqui, ó, que eu tô vendo, a Deb, ó, só tô vendo os nomes assim, ó, pulando. Mas vamos lá. Achei muito interessante vocês responderam aquele formuláriozinho para eu ter ideia de como é a turma, né, e tal. Depois eu ainda quero organizar assim de maneira mais visual as respostas para vocês terem uma noção do perfil geral da turma, mas no geral achei muito legal, tem muito revisor, tem muito preparador, tem um pouco de editores, né, aqui nessa turma, tem vários profissionais de outras áreas que estão querendo migrar e tem vários estudantes. E eu estou numa fase que eu estou amando falar com estudantes que querem começar a trabalhar no editorial, na revisão de texto, no preparo, né, na edição em si. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos. Mais um bem-vindo especial a você que é estudante de letras, que é estudante de comunicação e está chegando aqui. Para se achegar a gente, né, para conhecer o mercado, porque o futuro está aí, né? A gente precisa conversar, a gente precisa conhecer, a gente precisa se envolver e, sobretudo, a gente precisa se conectar, né? Então é muito legal esse espaço que conecta gente que já está no mercado há um tempão, gente que está fazendo transição de carreira, gente que está começando a carreira, já querendo entrar pela área editorial. Então, tem muita gente assim, nesse perfil aqui, e achei super interessante que, acho que eu posso dizer que, tipo, metade das respostas, né, do formulário sobre qual que era o objetivo, né, o que vocês querem aqui no grupo e tal, networking que sempre ganha, né, a galera quer conhecer o pessoal do mercado, né, quer se envolver, quer fazer, criar relações, o que eu acho incrível, muito incrível, inclusive, fica o jabá aí do Rodapé, nosso projeto de networking, tá? Próximo encontro já esqueci, Bruna, cadê a Bruna? 15 é que eu confundo, é terceiro sábado de agosto, tá? É 17. Pronto, a Dai aí, ó, apareceu. A Dai, gente, é tudo na nossa vida, tá? Não sei se acho que ela não vai poder estar aqui todo dia, porque ela tem aula à noite, que ela é muito fina, ela faz letras na Federal do Rio, então ela é super profissional, então acho que ela não vai poder estar com a gente todas as vezes. Mas a Dai nos ajuda sempre muito, assim, ela que atende a gente lá na comunidade, responde vocês, me ajuda no Vagas, e a Bruna é uma das coordenadoras do Rodapé também, junto com a Dai, e comigo e com a Raíssa, que acabou de ter bebê. Pronto, tô dando 6 minutos dando notícia. Ok, então, achei muito interessante que lá no formulário vocês falaram sobre isso, sobre network, então fica jabá do Rodapé, e falaram muito sobre realmente entender os processos editoriais. E isso me surpreendeu, assim, achei muito interessante, porque século XXI, né? Tanta informação, tanto curso livre, tanta coisa acontecendo, e a gente ainda tem dúvidas, né? Sobre processos editoriais, sobre funções, sobre diferenças, né, nas funções, que é justamente esse primeiro capítulo da Anelisa, né, para quem leu, para quem não leu, vamos conversando aqui, a gente vai se inteirando, e a gente vai falar muito sobre isso hoje. Eu, como sempre, né, eu sou meio, como é que se diz? Eu sou equivocada na hora de calcular tempos, eu sempre acho que o negócio vai durar menos tempo do que dura. Mas é isso, vão ser os 7 encontros, eu não vou prorrogar, tá? A gente vai fazer um encontro da Anelisa, eu vou pedir para ela falar sobre revisão editorial para gente, e aí nesse dia vem sem horário, tá, gente? Vem de boa,
para ouvir a Annelise, deixar ela falar tranquila, e a gente vai resolvendo os outros 5 capítulos nos nossos encontros, e vamos tentar alcançar esses objetivos que vocês pediram, né? Entender os processos, entender as funções, as diferenças entre as funções, se conhecer, fazer networking, e aí fica uma dica minha que eu sempre dou, que é uma dica / bronca, entendeu? Que vem fazer curso, fica todo mundo com câmera fechada, aí depois quer fazer networking, entendeu? Tá, aí tem 5 Débora, 40 Juliana, 30 Eliana, 20 Bruna, aí a gente não sabe quem é quem, não associa a pessoa ao rosto, e aí você quer, às vezes, né, conhecer, chega num lugar, você já conhece a pessoa do online, você chega lá no rodapé, no online você conhece, na vida real você não sabe qual que é a cara da pessoa, aí a foto não tem nada a ver com a pessoa na vida real, fica essa confusão. Então fica uma dica, que eu acho que a gente tem que insistir nisso. Para mim também é difícil, tá? Quando eu faço curso, eu acho um saco, mas eu acho que a gente tem que se organizar, se colocar meio que essa, sei lá, quase que obrigação de aparecer, entendeu? De participar, de fazer parte, de sair dessa vida do digital que fica com câmera desligada e etc. Então, participa do negócio, tá? O que eu pensei aqui para gente como objetivo? Eu não vou dar aula, tá? Não vou ficar, não é um curso de revisão editorial, de processo de edição, não é isso. Realmente nós vamos pegar o texto da Ana Elisa como uma provocação para gente. Se você leu, você vai perceber que ela fez um caminho ali muito lógico, bem introdutório, para a gente chegar, começar no capítulo 2 a descobrir mais coisas. E aí ela vai jogando algumas coisas lá que, nossa, tem coisa ali que dá 5 dias de discussão, sobretudo se você já está no mercado. Se você não está no mercado, você vai descobrir aqui na nossa discussão o que está acontecendo no mercado para entender por que esse texto é tão provocativo para a gente. Então, o texto dela é essa provocação, é esse ponto de partida, até porque vocês veem que lá no textinho de abertura dela, né, para a edição da parábola, ela fala que ela quer isso, né? Ela quer debater com a galera da área, né? Quer gerar esse conhecimento. Tá? Beleza, como eu estava dizendo, eu fiz o meu estudo aqui para mim, em formato de fichamento. Eu vou disponibilizar para vocês no Google Drive um doc lá, assim, não tive tempo de ler, tá muito corrido para mim. Meu fichamento fica maior que o capítulo, mas você pode pegar o fichamento, e aí você vai ter uma coisa mais visual, né, assim, eu sou muito de tópicos, né, então eu taco o tópico, aí eu dou o destaque para uma frase importante. O que eu acho que é assim muito imprescindível, eu copio, né? Eu uso o Google Lens, eu copio o trecho, eu coloco lá para a gente olhar o texto na íntegra, e coloquei até 2 fotos lá de trechos, né? Beleza. E aí, acho que vai ser muito legal para a gente, sobretudo, além de entender essa coisa entender não, de ser provocado, né? De conseguir debater o que a gente está vendo de mercado e o que é o mercado, é entender também o desenvolvimento da função, né? Como a gente viu no primeiro capítulo, né? Como é que as coisas eram consideradas por fulano, por Beltrano, e aí o que se chama de uma visão mais contemporânea, e aí ela termina meio que falando para a gente lá como é que nós vamos continuar. E aí também tem umas perguntas no final que ela coloca, mas eu não achei que para o nosso propósito dá para fazer todas, assim, também não dá tempo, tem coisa que é exercício, mas tem uma ou outra lá que eu vou querer fazer com vocês, tá? Então agora eu vou compartilhar minha tela de fichamento, deixa eu ver só, pronto, eita. Aí como eu não estou em casa, eu acho que eu vou ficar meio confuso, não, acho que tá tudo bem. Que eu vou ter que dividir a tela com vocês aqui. É horrível, que aí eu não fico vendo vocês direito. Mas, vamos nessa. Também acho que não vai ficar muito grande, muito tranquilo, mas é isso. Dá para vocês verem aí, assim, no tamanho? Ok, ok. Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Gente, quem tiver com câmera fechada é porque tá ótimo, ou porque tá ótimo, porque tá doente, como a Camila, né? E tá tudo bem, tá? Fica uma dica só para normal, quem tá aí tranquilão, né? E puder participar. Então, vamos lá. Se tiver pergunta, levanta a mãozinha, tá? A gente vai parando. E eu quero, assim, participação de vocês mesmo. Como eu disse, não é aula, tá? É tipo um grupo de estudo, todo mundo junto, e eu quero que vocês interfiram na minha fala e que a gente vá trocando ideias. Eu comecei o fichamento por essa parte aqui da introdução dela,
né, em que ela fala mais ou menos de onde surgiu essa coleção, né, o que ela tem para a coleção da Parábola agora, e eu copiei esse trechinho aqui do site, como é que chama? Eu não sei se acho que é uma landing page, onde você pode clicar, você deixa os seus dados e você consegue ler uma degustação do livro. Aí tinha esse textinho lá. Eu peguei esse link no dia da live dela de lançamento. E achei super legal para trazer para a gente, né? Para contextualizar essa situação de produção desse livro. Então, o livro todo é uma reunião de 6 textos sobre as indefinições e os deslimites entre a revisão e os processos e outros processos de edição textual, algumas concepções e representações sobre o trabalho de revisão dos profissionais que revisam, usos e convenções específicos, relação autor-editor, diálogo entre escritor e editor, revisão do texto literário, que geralmente exige uma abordagem peculiar. Esperamos que esses breves capítulos sirvam de início para uma boa conversa. Então, achei interessante para a gente ter essa noção geral. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que esse livro, ele encabeça uma coleção, né? Então, eu já estou animada, já pelo que vem pela frente, porque essa coleção é muito legal e ela tem colaboradores na outra versão, né, dessa coleção, muito interessantes, que inclusive eu uso nos cursos que eu dou. Então, eu sou fã dessa galera, acho uma pesquisa muito, assim, contemporânea, muito antenada, sabe? Muito ligada realmente à prática de mercado. Então, assim que sair outros livros, provavelmente eu vou querer ler também, se vocês quiserem ler junto comigo, já vem junto, já fica ligado, né? Aí ela coloca os objetivos, né? Entender e sistematizar a prática de mercado, né? E aí ela põe uma coisa muito interessante para a gente, e é bom que quem está aí entrando no mercado já se ambiente com isso. A revisão de textos, ela trata isso como uma prática que está com as funções sempre em discussão, né? As definições e as funções estão sempre em discussão. E é uma coisa complicada mesmo. Se você veio para cá para conseguir entender uma linha de distinção muito nítida e muito clara entre os processos de edição, preparação ao copydesk, revisão de textos, né? Aí, separando aqui, que ela não faz essa separação, né? Ali no capítulo 1, mas revisão de textos e revisão de prova, né? E hoje em dia ainda você pode até ter uma batida de emenda contratada à parte, são processos, assim, que se misturam demais. Então, acho que ela toca muito nesse ponto quando fala prática cujas definições estão sempre em discussão, né? E aí ela toca também numa coisa que me atingiu, né? Às vezes você tá aí novinho, né? 20 aninhos, tal, 20 e tal, ou às vezes você tá fazendo a transição de carreira agora, né? Não passou, apesar de ter a minha idade, não passou pelo que eu passei, mas eu passei justamente por isso aqui que ela diz. Até certo momento era praticamente inexistente uma bibliografia que abordasse a revisão textual com um olhar científico, compreensível e sistemático. Então, o que acontecia? A gente corria atrás de conhecimento a respeito desses processos, dessas funções, dessas definições, e não existia, assim, uma coisa sistematizada, né? Eu lembro da minha agonia quando eu comecei a trabalhar na editorial, quando eu optei por trabalhar, focar só revisão de textos mesmo, edição, revisão, preparação, que foi 2015, era uma agonia quando alguém misturava os termos, né? Então, a pessoa falava para mim que queria um copydesk, a outra queria uma preparação, aí quando eu oferecia a preparação para uma outra, ela não sabia o que era isso, ela falava que só fazia revisão, né? Então, a gente ficava sem saber o que oferecer para os clientes no mercado, era difícil na hora da prospecção, tanto que até hoje, se você for ver meu LinkedIn, for ver meu currículo mesmo, né, no PDF, ele está com todas essas funções lá descritas, porque até hoje tem gente que ainda não sabe direito a distinção, né? Foi muito complicado para mim, foi angustiante, e eu fui percebendo, uma das únicas pessoas que traziam esse conhecimento para a gente, assim, mais popularizado, né, sem precisar recorrer a uma academia, vamos dizer assim, era a Carol, do Revisão Para Quê, que eu sempre cito, né, então a Carol tinha um blog, o Revisão Para Quê, ela tem ainda esse blog, ele é assim, um baú dos tesouros, entendeu? Você encontra muita coisa lá, se você está em início de carreira, se você está mais adiantado também,
você encontra muita coisa para te ajudar. Então, não era fácil. A Ale está falando aqui, Eli, essa também foi a minha primeira anotação. Pensei nas discussões que têm ocorrido no grupo de dúvidas sobre a profissão, pois é a vivência dessas definições na discussão em tempo real, né? Exatamente. Não é fácil, né? Não é fácil. Hoje eu estava lendo a gente está fazendo um livro, e aí é uma ghost que está escrevendo, né? Então, para quem não está acostumado com esses termos, ghostwriting é quando você contrata alguém, né, para escrever um livro que vai com o nome de outra pessoa. Então, o livro é do Lula, né? Não é do Lula, tá? Mas o livro é do Lula, mas quem está escrevendo sou eu, mas meu nome não vai aparecer, ninguém nunca vai saber que foi eu que escrevi esse livro. E aí eu ganho lá 50, 100 mil reais, porque é do Lula, né, gente? Se fosse... Quanto mais famosa a pessoa, né, mais caro é. E quanto melhor é o ghost, às vezes é um ghost que ganhou o prêmio, né? Sem saber que, né? Não foi ele que ganhou, foi o livro, né? Então, se é um ghost que ganhou prêmios e tal, tudo isso fica mais oneroso para quem vai pagar. Então, eu estava lendo lá e a ghost falando que a gente vai resolver não sei o que do texto na etapa de revisão, vai definir título. Na etapa de revisão, aí o outro na conversa falando que a gente vai definir não sei o que lá na edição, coisa que, assim, tem que ser escrita, né? A edição faz o quê? Ela pega algum texto e estabelece, né? Então, não dá para você pegar, ou falar assim, não, agora deixa eu fazer o texto na etapa de edição, né? Fica complicado. Então, os processos ainda são muito confusos, né? E aí, quem tá, a Lê provavelmente está falando da comunidade, não sei, do grupo de dúvidas, né? A gente tem a comunidade do Vagas de Revisão, que é onde vocês estão lá no grupo do livro. E aí tem grupo de dúvidas, né, de edição, dúvidas de revisão editorial, tem dúvidas de tudo quanto é tipo lá. E sempre surge alguma coisa nesse sentido, né? E aí ela também vem com uma outra anotação que para mim foi fenomenal. E isso está falando da comunidade, joia. E eu sinto isso, assim, teve momentos em que, nessa busca minha, por achar conteúdos que me ajudassem a entender a atuação do revisor, eu encontrava textos, assim, de linguistas, às vezes, importantes, sabe? De pessoas, não era qualquer pessoa, né? Era gente também da área de letras, né? Era gente que estava envolvido com produção editorial, falando mal de revisor, sabe? Assim, realmente fazendo um desserviço, assim, à classe, dizendo que a gente acaba com os textos, sabe? Esse tipo de coisa, né? Ah, revisor sem noção, mexe no texto, acha que o texto é dele e tal. E eu lembro que eu fiquei anos chateada, assim, com uma pessoa, com outra coisa que só está passando agora, me parece que as pessoas estão mudando, assim, o discurso, né? Então, isso que ela fala aqui me toca profundamente. A minha revisora ainda parecia insuficiente até de certo modo preconceituoso, o que se afirmava sobre o trabalho de revisão ou a cabeça do revisor. E aí ela fala que a gente vai dar uma lida, né, nessas crônicas do Eduardo Almeida Reis, que ela acha engraçadas e tal. E eu acho que isso ainda acontece, sabe? Vira e mexe, você encontra, e eu acho que, assim, é óbvio que a gente tem que olhar para os dois lados, né? Existe a cabeça do autor, né, a cabeça do editor, aquela coisa da preservação do texto que a gente fala, né, quando eu dou meus cursos de revisão, coisa da preservação do texto, dos princípios de autoria, né? Então, qual que é o limite de intervenção seu no texto? O que você vai fazer? É óbvio que o editor, o preparador, o revisor, a gente tem que ter uma boa formação, a gente tem que saber limites de intervenção, mas também o outro lado tem que estar aberto à nossa contribuição, né? Então fica assim, uma balança, né? A gente tem que saber o que oferecer, né? E o autor, o editor, quem estiver lá do outro lado, tem que saber aceitar, né, o que for passível de ser aceitado. Então, assim, quando eu vejo alguém falando mal de revisor e tal, é óbvio que existem profissionais ruins, mas já me dá um pé atrás, sabe? Da pessoa realmente não entender o que está em jogo ali, o que está acontecendo, qual que é a nossa função, etc, etc. Mas a gente vai ver, inclusive, aqui nesse capítulo, ela já fala, né, sobre a flexibilidade que a gente tem que ter, sobre o fato de que as coisas não são só baseadas em norma padrão, né, língua padrão. Então, é preciso uma formação muito robusta para a gente conseguir interferir, né, intervir no texto do outro. A Marta está falando, atuei um tempo em agência e era isso que eu sentia, era o revisor estragando o texto.
Na publicidade isso é mais forte ainda, né? É muito forte, porque e assim, é um jogo mesmo, é uma, como é que chama o negócio? Jogo de cintura, né? Para você conseguir trabalhar no texto em parceria mesmo, e não em guerra, né? Sei lá, em embate, como é que foi? Em confronto, né? Beleza. Aí ela dá algumas questões mais históricas para a gente sobre a própria coleção, que eu só anotei aqui para a gente ter essa noção, né? O texto vem de uma coleção, eu tinha esse livro dela quando eu fui no Kindle, o Em Busca do Texto Perfeito, já tinha lido lá. Quando eu tentei comprar, já estava esgotado, que era essa coleção aqui pela Gulliver, no selo Artigo A. E é uma coleção, né, razoavelmente, entre aspas, né, antiga, atrás praticamente. E agora eram textos, né, que ela está considerando que ficaram datados por causa das mudanças, né, e que sempre teve esse objetivo aqui, né, debate qualificado sobre revisão, sem perder de vista que ela é um elo indissolúvel entre teoria e prática. E aí, na coleção da Parábola, né, ela veio com uma atualização, então o texto está todo, né, mexido, ela melhorou o texto, fez revisões, adicionou o último capítulo, que é o da revisão editorial, tá? Então, quando vocês lá no começo vocês me perguntaram, mas está diferente, Eliana? Eu ainda não tinha visto nada, né? Então eu não sabia se de fato tinha grandes diferenças, eu imaginava que sim, né? Então ela confirmou, tem bastante diferença, o último capítulo, e ainda essa questão aqui que eu achei super interessante também, né? A questão dessa feminização ou feminilização, não sei. Do feminino na profissão de revisor, né? A gente vê que é uma profissão majoritariamente feminina, muita mulher trabalhando. Quando a gente vai fazer curso, são assim, 90 mulheres e 10 homens. No Vagas de Revisão, 87%, se eu não me engano, seguidores são mulheres, né? E o restante são homens, né? Então, assim, é uma questão muito feminina, né? E aí isso tem interferência no que ela traz para a gente da precarização da profissão, né? Nas questões de valor, né, do que é pago mesmo e outras questões sociais. Vamos lá, é o Reginaldo que está chamando? Manda, Reginaldo. Para fazer, pode comentar no escrito ou pode falar? Pode falar, fica à vontade. Então, sobre os limites de intervenção, aí muito se comenta sobre os limites de intervenção do revisor no texto do autor, né? E você falou uma coisa no workshop que eu fiquei assim um pouco até triste, sabe? Desanimado, não é desanimado, mas que é a situação de quando o preparador faz um trabalho excelente, aí vem um revisor e estraga. Então, assim, tem a intervenção do revisor sobre o texto do autor, mas me parece também deve ter também os limites de intervenção do revisor no texto do preparador, ou não, também? Então, você vai ver que ela traz para a gente meio que uma concepção histórica, né, do desenvolvimento dessas funções. Então, você vai perceber na leitura do primeiro capítulo que ela traz alguns autores que deixam o revisor praticamente na função de cotejar, né, o que está na prova com o original, ver se não teve salto, se não aconteceu nada, erros gráficos, né, e assim, no máximo, conferir ali se passou um negocinho, né. Então, historicamente, existe uma diferença bem marcada na teoria, ok? Entre a função do preparador e a do revisor. Então, a gente viu no texto dela, né, que o preparador, ele tem essa profundidade um pouco mais acentuada, no mexer do texto, a gente vai mais longe, preocupado, inclusive, com questões de conteúdo, né? Inclusive, a gente consegue, aí eu já vou mais longe, que eu acho que vai ser o caminho natural do nosso grupo aqui, no sentido de tratar o texto da Ana como uma catapulta para a gente, né? Como uma provocação e a gente discutir a prática, né? Ela não chegou ainda nesse aprofundamento, né? A gente leu o primeiro capítulo, ela tá introduzindo as coisas, né? Eu acredito que ela vá, né, trazer aprofundamentos para frente a respeito dessas diferenças. Ela ainda não trouxe. O que eu vou falar para você da prática, da vida real e não da teoria?
A vida real é que a gente está com uma formação muito capenga, tá? Em todos os sentidos, em todos os sentidos. Eu estou tendo que formar uma equipe de revisores e não estou conseguindo, não estou conseguindo. E não é só para um lugar. Às vezes eu preciso ajudar a formar equipes em lugares diferentes, certo? Me pedem pessoas, não, Eliana, eu preciso de alguém que não vai me dar trabalho, a pessoa tem que ter essa noção X, Y, Z, ela tem que trabalhar direitinho assim, assado. Aí é muito difícil, é muito difícil. E quando a gente acerta, ok? No profissional, no ponto de vista técnico, a gente erra no ponto de vista socioemocional, nas competências socioemocionais. Às vezes a pessoa perde a oportunidade por falta de inteligência social, inteligência emocional mesmo. Então, assim, quando a gente olha para um texto que é preparado, gente, eu vivo isso todo dia, 24 horas por dia. A pessoa me manda um texto e fala, não, Eliana, foi preparado isso aqui, revisão tá facinha. Aí eu pego a revisão na prova, tá? Ou seja, no PDF, tenho que preparar o texto. Entendeu? Aí todo mundo fazendo assim. Então, tá muito difícil. E eu tenho até, inclusive, desenvolvido uma percepção que eu percebi que a Anelisa compartilha comigo, não sei se foi no livro, ou não sei se eu a ouvi falar isso em algum lugar, agora eu esqueci, mas que eu me senti acolhida, eu me senti super acolhida pela fala dela, foi ela que falou, não lembro onde, que existe esse mito de que o preparador não pode ser o revisor não pode ser o preparador, tem que ser pessoas diferentes, e é errado se você colocar a mesma pessoa para fazer a função, entende? E olha, na minha experiência de mais de 15 anos de mercado, isso eu estou falando para uma pessoa que realmente tem uma boa base para trabalhar um texto, tá? Ela não sabe só ali, olha, eu falo corrigir a vírgula, mas nem isso nós estamos sabendo, gente. Mas, enfim, a pessoa que sabe só um novo acordo, sabe? E sabe ali olhar se casa está escrito com Z ou com S, aquela pessoa que trabalha no texto meio na base da intuição, da gramática da quinta série, patati patatá, né? Então, ela vai para aquele texto, e o que ela faz ali é muito insuficiente, sabe? É muito precário, é muito imaturo. E aí, quando o texto vai para revisão, não tem para onde fugir. Você tem que preparar o texto de novo. Então, isso novo já é velho, né? Então, tá muito difícil no mercado você conseguir formar uma equipe diversa, certo? Com um profissional na preparação, outro profissional, e vocês sabem, quem já fez curso comigo sabe, é muito comum até que exista a figura intermediária de revisão entre a preparação e a revisão de prova, tá? Então, em muitas editoras, você vai ter um preparador, tá? Que é o primeiro que pega o texto, como vocês viram ali no texto da Anelisa. Então, ele vai lidar com questões de conteúdo, ele vai lidar com questões de dados, né? Ele vai lidar também com pré-preparos, com pré-diagramações, por isso que eu estou falando que eu vou adiantar o que vai ser tratado. Ele vai prevenir muita coisa, ele vai tratar o texto de forma que a revisão de prova tenha facilidades no trabalho, o diagramador tenha facilidades, isso diminui o custo, inclusive, de produção do livro, né? Então, o preparador mexe, ele intervém no sentido de, dá para trocar esse parágrafo de lugar, dá para cortar esse capítulo em 2, esse capítulo ficou, por exemplo, tem livro que fica sem fim, você olha e você fala, não, a pessoa não concluiu o livro, não, gente, aqui você precisa concluir, traz essa ideia X com essa ideia Y e forma um texto aqui para mim de 2 páginas, aí manda de volta para o autor. Então, a preparação tem esse que é por isso que é tão difícil de distinguir. Por que é mais difícil de distinguir ainda, tá? Porque o editor, cada vez mais, quanto maior a editora, eu arrisco dizer que nas pequenas também, porque não dá tempo, mesmo que você publique 2 livros por mês, não dá tempo de você ler 2 livros que estão em produção, mais 2 livros que estão na Plotter, entende? Não dá tempo, né? Então, o editor, ele é aquele cara que gerencia processos, tá? Idealmente, o que ele deveria fazer? Idealmente, ele deveria ler, tá? Sabe aquela figura do filme que você vai, que tem um editor assim com 30 livros em cima da mesa,
aquela pilha, a função dele é ler, ver qual que é o melhor texto, aí ele senta com o autor, o livro todo riscado, e ele vai falar o que tem que fazer, o que não tem, o que vai cortar, pá, aquela coisa bem cinematográfica. Isso é só cinema, gente. É só cinema, tá? Na vida real, o que os editores estão fazendo? Eles estão gerenciando processos, e para isso, cada vez mais, eles precisam de uma equipe que esteja afiada, que saiba o que está fazendo. Ele tem que mandar um texto para um preparador, para um revisor, e confiar, pelo amor de Deus, que aquele negócio vai voltar melhor do que foi. Não é que vai voltar perfeito, é que vai voltar melhor do que foi. E ele tem que confiar que na próxima etapa o profissional não vai estragar o que foi feito, como o Reginaldo está falando, na etapa anterior. E ele tem que confiar que, mesmo que ele não tenha tempo de ler aquele livro inteiro, ele produziu aquele livro com aquela equipe, ele confia na equipe e o livro saiu. É isso, basicamente. Pronto, acabou o clube de leitura. Então, Eli, só rapidinho, por favor. É porque, assim, você falou do caso de o texto vir ruim e você vai e melhora, né? Eu falei mais assim, no caso, o contrário, quando, por exemplo, você prepara e deixa o texto bem preparado, aí o próximo vem e estraga. Mas é a mesma coisa que eu estou falando. A gente não tem profissionais alinhados. Diga. Nesse caso, por exemplo, você que preparou tem que, no caso, chorar, né? Não tem o que fazer. Abandonar. Não tem o que fazer. Não tem como controlar o revisor que vem depois, entendeu? Não tem como... Não tem. O que a gente... E aí cai também no acidente, né? Por conta do volume de publicações, né? Do volume de trabalho, o editor não tendo tempo de validar. E também entram muitas questões, gente. Raciocina assim comigo. Em geral, uma pessoa introspectiva, que é boa para trabalhar com texto, quietinha na dela, não é boa para liderar a equipe. São perfis diferentes. Então, a pessoa que é incrivelmente boa em texto, raramente ela vai virar um editor. Porque o editor não vai ler. Ele vai coordenar processo, entendeu? E aí a pessoa que gosta muito de trabalhar introspectivamente com o texto, quando ela vai para a função de editor, talvez ela não aguente muito tempo, ela volta para a função que mais agrada a ela. E aí, nessa função de editor, o que a gente teria que ter? Uma figura que agregasse essas duas qualidades, né? Essas duas funções bem feitinhas. Gerir os processos e olhar para o texto e falar, isso aqui está bem feito, isso aqui está mal feito. Entendeu? Então, o que acontece? Muitas vezes o editor me manda um livro, tá? Eu estou confiando, ele fala para mim, não, já foi preparado, eu estou confiando que ele validou e que ele está me dizendo isso, porque realmente tá ok o texto, né? O texto chega para mim arrebentado, já preparado. E aí eu tenho que arrumar na revisão. O Reginaldo falou o contrário, alguém preparou bem o texto, e o revisor vem e estraga. É a mesma situação, tá? É um editor que não está sabendo contratar. Ok? Por que ele não sabe contratar? Porque ele faz função gerencial. E aí, quando ele faz função gerencial e não sabe lidar com o texto, ele só sabe lidar com o processo, ele precisa de uma equipe boa. Como é que ele vai adivinhar que a equipe é boa? Por isso que é tão sofrido o case da indicação. É por isso que o mercado fica funcionando com base em indicação. Entendeu? Então, assim, tudo na minha cabeça, o que você falou, o que eu falei, os problemas todos estão muito ligados ao que a Ana fica insistindo ali, o que ela vai tratar nos próximos capítulos, né? Que é essa coisa da indistinção, né? As não diferenças entre as funções, porque o preparador acaba fazendo a função do editor, porque o editor está muito focado em liderar processo, tá? Em contratar pessoas, né? Em negociar prazo, em cobrar coisa atrasada, em negociar dinheiro. Viram para ele e falaram assim, você tem 15 mil reais para deixar esse livro pronto para mim. Vê aí quanto você vai pagar para cada um. É por isso que muitas vezes você consegue negociar valor, tá? Então, você manda, o editor te manda, não, eu tenho R$3 a lauda. Não, olha só, esse texto está precisando desse ajuste, tem muita referência para fazer. O que você acha de você me pagar 6? Aí o editor, tudo bem. Aí você fala, ele foi lá no chefão e pediu para aumentar o meu pagamento porque ele me admira. Não, é porque ele tem um valor lá, ele confiou que você sabe fazer, ele negociou contigo, ele viu que valia a pena daquele valor que ele tem te passar um pouco a mais, né? Então, a gente tem essa coisa dessa confusão,
né? Entre a função do preparador e a do editor. Então, por exemplo, eu como preparadora, na maior parte dos meus clientes, a minha vida é compor olho, né? É ficar fazendo nota de rodapé, e tudo no nome do editor, né? Nota do editor não é nada nota do revisor. Você vai pegar um livro que eu revisei, que eu preparei, aliás, você não vai ver na nota do revisor, nota da Eliana. Eu faço e ponho como do editor, né? E eu só aviso para ele, ó, tem nota, corre nas notas, vê se você concorda com tudo, né? E aí eu vou explicando o que precisava de nota, eu faço a explicação, né? Às vezes eu percebo, talvez, uma gestão de hierarquia mal feita, aí eu vou lá e arrumo a hierarquia do texto, isso é função também de editor, né? Entender porque peso de livro, né? Peso de título é uma coisa importante, né? Quando você vai para a livraria, não te dá nervoso quando o sumário está mal feito? Você não consegue ter ideia, né, do que o livro traz, de quais são os assuntos que o livro aborda, né? Me dá nervoso se eu tenho um sumário assim muito genérico, eu não consigo entender a profundidade com que se trata tal assunto. Eu sou uma defensora, assim, ferrenha de sumários longos, de sumários bem organizados, né? Aí não vou falar, não são 500 títulos, né? São H1 e H2 que a gente fala, né? O título com peso maior, título com peso menor. Então, muitas vezes o livro vem assim, confuso, você tem um bloco de texto inteiro, o livro não é de filosofia, o livro não é uma coisa muito das humanidades, talvez é um livro mais leve, uma coisa meio autoajuda, meio desenvolvimento pessoal, e aquele blocão de texto, aí você entende, isso é cabeça de editor, você entende que aquele público não gosta muito desse tipo de texto, aí você vai lá e vai quebrando em blocos e dando títulos para esses blocos, igual quando você faz trabalho acadêmico, né? Vai quebrando, vendo qual que é o melhor título e sugere, aí você volta para o editor, olha, eu quebrei aí, coloquei uns H2, né, no primeiro capítulo, estava muito bloco e tal, vê se você gosta. Então, a gente faz um trabalho de edição, entendeu? Junto. Muitas vezes o livro vem numa linguagem que não está muito apropriada, às vezes está confusa, né? Para aquele público, você entende que o livro é para o público X, né? E aí o livro vem com uma linguagem assim, meio nada a ver, você olha e fala, nossa, o público X vai olhar isso aqui e vai falar, aí você tem que fazer toda uma edição da linguagem, né? Dos modos de dizer dentro daquele livro, né? Às vezes você percebe que o livro tem várias frases, sabe aquelas frases que mudam a sua vida? Né? Então, você percebe como preparador que tem várias dessas, e elas estão lá perdidas no bloco de texto. E você sabe que se você fizer um olho com essas frases, o que é um olho? É quando eu pego uma frase que já está no texto e destaco ela em algum lugar da página, tá? Então, tá lá assim, a vida é bonita. Então, você tira a frase continua existindo, né, ali no corpo da página, mas você pega ela e pede para o diagramador repetir essa frase com alguma arte em algum lugar da página. Pode ser no meio da página, no meio do... Sabe quando você pega e tá uma frase assim solta? Então, a minha vida é ficar pondo olho, né? Põe olho. Às vezes você acha isso estou falando de texto nacional, né? Às vezes você tem algum termo, alguma coisa, uma coisa histórica, cultural, sei lá, um termo técnico, que, poxa, isso aqui poderia ser explicado num box, aí você vai e sugere que se faça uma caixinha, né? Tipo como se fosse um zoom, assim, né? Que explica alguma coisa. Então, veja, assim, é muita coisa que hoje um bom preparador faz, entende? Esse cuidado de pegar o texto e o que a Anelisa fala, eu sempre também falo nos meus cursos, tornar o negócio publicável, né? Tornar o texto estabelecido. A gente faz isso, em tese, na edição, né? E a preparação vem conferindo tudo que pode, dando fluência para o texto, né? Respeitando a autoria, etc. Mas aí as funções vão se confundindo. Pior ainda, né? Para confundir preparação e revisão, né? Porque é mais uma etapa. Então, edição, preparação, revisão. O que vai acontecer na parte de revisão? Algumas editoras, como eu estava falando, deixa eu só ver, porque parece que tinha alguém que tinha pedido para entrar e eu não... Ah, não, tá tudo certo. A gente tem... esqueci o que eu ia falar, peraí. Revisão, edição, preparação, tá. A gente tem em algumas editoras uma figura intermediária. Então, é bom ter isso em mente, porque nos cursos tradicionais de revisão de texto e tal, de processos editoriais, foca-se muito o fato de que só existe preparação e revisão de prova, tá? Isso não é verdade, não é verdade. Então, muitas editoras têm a preparação,
Aí elas fazem uma segunda leitura no Word, tá? Depois elas mandam para composição, ou seja, mandam para diagramação, aí o livro vai ter cara de livro, e aí vem um revisor de prova, tá? Então, esse revisor de prova é quem vai ler o livro já no PDF, com cara de livro. Então, ele vai precisar conferir coisas, aí vem aquela coisa do cotejo, né? Que a Anelisa estava falando do desenvolvimento da função, né? Então, você vai ter um cotejo com o original que o preparador entregou, para entender se todos os pesos de títulos foram aplicados, se todos os olhos foram aplicados, todos os destaques, para ver se onde tinha figura, a figura está correta, para ver se não teve nenhum salto, sumário, conferir cabeço, ver fólio, ver tudo que está acontecendo naquela página de livro e ver se o diagramador cometeu algum equívoco na diagramação, e aí vem os erros de diagramação, né? Aí a gente confere isso. Então, vejam que a figura do revisor de prova é mais deslocada da questão do texto, entende? Então, o preparador ficaria ali muito responsável pelo conteúdo, pelo texto, pela qualidade daquele livro, pelo estabelecimento daquele texto, e o revisor ficaria responsável já por essas questões mais gráficas, né? Por essa observação mais ampla da obra como um todo. E são aspectos que o preparador pode prevenir problemas, né? Por exemplo, como eu sempre falo nos cursos, usar o espaço incondicional, para você não separar professor Marcos, né? Fica prof numa linha, Marcos na outra linha. Então, vai ficar prof, Marcos, tudo na mesma linha. Isso é um aspecto gráfico. Se o preparador usa espaço fino no Word, na preparação, se ele já ajeitar isso, 1 milhão, tudo junto, professor, rua, doutor, sei lá, tudo junto. Na revisão de prova, eu não vou ter que bater, não vou ter que fazer essa alteração, não vou ter que fazer essa emenda, já vai estar pronto, tá? Mas isso tudo é um mundo ideal. O que eu estou falando para vocês é que, na vida real, o que acontece é que o revisor prepara o texto também. É maldição, né? Tipo, vamos lá, como é que chama na igreja? Anátema, né? Então, é muito ruim falar uma coisa dessas, mas você tem que estar preparado para a realidade de mercado, tá? Tem que estar preparado. Não adianta achar, e isso é muito grave, gente, isso é muito grave. A pessoa pega, não, já foi preparada, e chega para ela uma prova, ela lê assim, como se ela estivesse lendo na praia, sabe? Tranquilona, deixa tudo passar, uma coisa assim, absurda. Quando você vai pegar o livro tá assim. Já teve livro que eu peguei, não sei como isso é possível, gente. Já vai, Reginaldo, já vou te dar a palavra. A pessoa deixou faltando letra, entendeu? Assim, a frase estava lá, por exemplo, quadro, estava faltando U, estava assim, adro, e o espaço, como ninguém viu um negócio desse? Eu não sei, entendeu? Diga, Reginaldo. Eu acho que está dentro desse assunto aí. Eu já peguei revisão de prova, revisão de PDF, que tinha parágrafo de 12 linhas sem ponto. Tipo, não era estilo, não tinha a ver com a composição do texto. Era um livro acadêmico, assim, tipo, de pesquisas em educação, entendeu? Algo nesse sentido. Era mais acadêmico e tal. Estava mal escrito mesmo. Mal escrito mesmo, tipo, não tinha ponto, não. Você lia, não acabava de jeito nenhum. Quando eu fui contar, era 12 linhas, um parágrafo enorme, sem ponto nenhum. Então, aí minha pergunta é a seguinte: quando você pega um texto muito mal escrito, nessa fase, ou seja, né, fase que não era mais para ter isso, né? Se fosse uma preparação bem feita, certo? Aí você falou assim, às vezes o revisor, nessa etapa, tem que preparar. Aí eu pergunto, que eu nunca passei por isso, como é que prepara num PDF? Até onde eu sei, no PDF você só pode fazer balões, certo? Ou não? É possível fazer preparação no PDF? Não, mas aí é outra coisa que você está me pedindo. Você está me pedindo a aula do revisão editorial de revisão em PDF. Aí não vai dar para eu te dar essa aula aqui. Mas então, assim, dá para mexer no texto normal, substituir texto, inserir vírgula, ponto. No PDF? Dá, ué. Você não fez workshop, Reginaldo? Tá lá na aula do workshop de PDF. E é? Tudo, tá tudo lá. Maravilha, então. Ótimo. Olha eu pegando ali no pulo, ó.
Não, olha, eu estou em transição, meu. Peraí, eu tô. Oh, meu Deus! Reginaldo Não, é editor agora, gente. Muito chique, ele muito fino. Então tá, gente. Então, assim, dada essa visão geral, né? Vamos voltando aqui para o esquema, para a gente ir acompanhando. Vocês perceberam que eu dei uma visão bem geral e não me importei de dar essa visão, não me segurei, justamente porque eu acho que é o que tem que ser provocado aqui desse primeiro capítulo, né? Se vocês leram, vocês perceberam que ela vem com desenvolvimento, e a gente já vai passar por lá, do que se tem por função da preparação, que se tem por função da revisão, né? Ah, gente, vocês colocaram várias coisas aqui, peraí. 5 revisões de prova, e mesmo assim não ficou 100%. Nossa, Deus. O editor que contrata o trabalho, seja preparador ou revisor, é a pessoa que, mesmo sem ler por completo, é o profissional que vai validar as intervenções, exatamente. Uma vez escutei um rapaz dizendo que ele não gostava de lidar, mas achava importante, profissionalmente, saber liderar, porque às vezes você pode assumir essa posição até mesmo sem querer. Você pode precisar orientar alguém a validar, exatamente. O editor tem que ser corajoso de colocar o nome no livro dele, ou o nome dele no livro sem ler. Não gostava de liderar. Recentemente vi uma pesquisa sobre o mercado de trabalho que falava que à medida em que o profissional vai subindo na carreira, ele vai se distanciando da função inicial da profissão. Você sabe que eu estava pensando nisso outro dia? O exemplo da pesquisa era em relação à profissão de jornalista e do editor. Olha só, tem um amigo meu que ele é programador, ele fez TI, e aí ele gosta muito, né, dessa vida de programar e tal, patatá. E aí ele foi virando gestor, né? Coordena isso, coordena aquilo, pega um projeto aqui, um negócio ali. Hoje em dia ele é a pessoa que contrata e demite gente para a equipe, tem que fazer a equipe trabalhar, tem que ficar lidando com o emocional da equipe, e ele está em crise, tá começando a ter síndrome do pânico, porque é difícil você demitir uma pessoa com 5 filhos para criar, tal, não sei o que lá. Então, assim, é muito isso, né? Você, à medida que vai galgando, né, posições mais altas dentro da cadeia de produção da qual você participa, você se afasta, né, da sua função original. O que acontece, eu acho que na função do editor, e a Ana fala disso aqui, né, na parte que ela fala de formação, é que muitas vezes os editores não têm formação original em letras, né, ou em comunicação. Eu acho que isso está mudando, né, ainda é assim, mas se vocês forem ver os anúncios, inclusive, assim, o escopo que eu tenho é do Vagas, né, dos anúncios de vagas de 2021 até agora, né, até 2024. Mudou muito, né, antes você não tinha essa exigência, assim, muito larga a respeito de revisão, de letras para trabalhar com revisão. E hoje em dia, isso é um pré-requisito sério, né? Ainda continua sendo algo menos, como é que eu vou falar? Uma exigência menos exigente, oh Deus do céu. E vocês entenderam, né? Na hora que você faz prospecção direta, né? Você vai no cliente, manda um e-mail, explica seu portfólio e tal, basta você saber preparar direito o texto, revisar, passa no teste e fechou. Mas está cada vez, o cerco está se fechando cada vez mais, né? Esse é o grande desafio de você ser líder, é a grande discussão sobre inteligência emocional. Em minha defesa, eu imprimi a apostila em caderneta. Ele me mandou vídeo da apostila impressa. Vou precisar mais do que nunca, apesar de que aqui eu só peguei o texto da noite. Tá certo. Vamos lá, vamos continuar. Aí aqui o que ela vem falando, né, sobre o que a gente falou do debate, e aí o capítulo novo que eu falei para vocês, da revisão do texto literário, aí eu achei muito incrível, eu adoro, porque a Annelise é muito envolvida com publicações, vocês sabem que a vida do pesquisador brasileiro, se você faz mestrado, doutorado, aí você sabe, né, a vida é publicar, eu odeio, nossa, eu odeio escrever, para mim é muito difícil e a gente tem que valorizar muito, sabe? Não só a Annelise, mas o pessoal da área mesmo, sabe? Em geral, que pesquisa, que usa o dinheiro do CNPq direito, entendeu? E produz conteúdo de qualidade, né? Pesquisa de verdade coisas que realmente influenciam o dia a dia de trabalho das pessoas, que modificam vidas. Então, depois que você lê um livro desse aqui, sabe? Você já sai mais orientado para o mercado, né? E tal. Então, é um dinheiro bem gasto da pesquisa brasileira, né?
E ela dá muita indicação de revista boa, então sigam o perfil dela não só no Instagram, mas sigam no LinkedIn também, porque vira e mexe ela está publicando lá os artigos dela nas outras revistas com publicações importantes. Então, eu, por exemplo, aprendi a ler a Gutenberg com a Annelisa, né? Então, essa revista aqui que fala é uma das poucas edições, das poucas revistas dedicadas à edição, né? Então, já fica uma dica preciosa para a gente, tá? Eu nasci para revisar, não para escrever. Eu escrevo muito bem, modéstia à parte. Assim, eu acho a minha dissertação muito gracinha, assim. Eu acho que a tese também vai ficar bonitinha, mas, gente, é uma dor, chega a ser física. É horrível. A Dai sabe que ela tenta fazer um calendário de publicação no Vagas, já vai fazer 1 ano. Eu não consigo cumprir. Vocês veem, o Vagas só tem vagas. Era para ter várias coisas legais, assim, dicas. Olha lá ela, sim! Eu odeio. Mas, enfim, vamos lá. Aí aqui eu coloquei as coisas que ela fala, que os temas que ela traz no livro, diversas possibilidades de atuação, práticas fronteiriças dos revisores preparadores, relações entre autores e editores. Gente, isso aqui é tudo muito mais complexo do que parece. E tem muito mais a ver se você está entrando aí na carreira, se você é um revisor que está querendo ser editor, sabe? Se você quer ser não só um editor, mas um gerente editorial, sabe? Um coordenador editorial. Existem diferenças nessas funções, né? Existem níveis também de liderança dentro dos processos editoriais. Você precisa, assim, é igual alguém falou ali atrás, a grande sacada de liderar é essa, é a parte emocional. Eu peguei, acho que eu fiz uns 3 livros que deu problema com o autor esse ano, mas não era eu que estava editando. Mas o autor, sim, o livro indo para o prelo, o autor estava querendo mudar o texto, sabe? Querendo pôr figura, querendo fazer isso, querendo pôr aquilo. E o que acontece? Qual que é o problema? Se você me acompanha no Vagas, e maratonou os destaques, você deve ter visto que eu já falei, no nosso processo de contrato, né, entre a gente e o cliente, sobretudo se for um cliente direto. O que é um cliente direto? É um autor independente, né, qualquer pessoa que escreveu alguma coisa e quer que você prepare, revise, edite o texto dele, seja o que for, traduza, né, os termos precisam estar bem estabelecidos. Se esse autor te dá problema, foi você que errou, não foi ele. Entendeu? Um ghost, você tem que escrever um livro para uma pessoa, é você e ela, aí tem todo um processo e tal, você só simplesmente formaliza por e-mail, não faz um contrato com os direitos e deveres de cada parte, né? No fim das contas, a pessoa vai estar querendo coisas que você não é obrigado a cumprir, né? Vai te pedir 900 alterações que você não é obrigado a fazer, o livro nunca vai ficar pronto, né? E a culpa é sua, porque você não deu os termos da relação, né? Eu cometi esse erro uma vez, e não cometam. Olha o que aconteceu comigo, a pessoa está pendurada em mim desde 2018. Acho que é 2018. Eu não fiz contrato na época, só expliquei por e-mail como é que ia funcionar, era uma mentoria de escrita de romance histórico, e aí era mentoria, ajudar a escrever, e aí depois a gente ia editar, e depois eu ia preparar. O cara me pagou, e ele não consegue terminar o livro, e se ele me mandar esse livro daqui 10 anos, eu vou ter que fazer pelo preço ínfimo que eu cobrei lá atrás, porque eu estou pendurada no cara, né? Eu não sei nem se ele morreu, eu nem sei, não tenho notícias, também nem pergunto. Então, assim, a gente precisa estar ligado, entendeu? Que a parte do controle da relação, sabe? Dos termos, como as coisas acontecem, é assim, não pode mais falar crucial, vocês sabem, né? Que a inteligência artificial só fala crucial, então a gente agora tem que falar outra palavra. Tô brincando. Se você lida com o chat GPT, você sabe do que eu tô falando. Todos nós temos esse cliente lá dos primórdios, exatamente. Conseguir organizar as reflexões que vêm dos trabalhos de pesquisa num texto claro e bem escrito, uma habilidade tanta. Legal. E eficaz. Então, é isso. Então, assim, essas relações, estou falando isso por causa desse tópico aqui, né? Relações entre autores e editores, essas relações, elas determinam, inclusive, se o livro vai ser bom ou não. Entendeu?
se você vai conseguir produzir um produto legal, porque senão você fica quebrando a cabeça nas mesmas coisas, né, por 6 meses, e aí não desenvolve as outras coisas, e aí o livro não sai do lugar, não estou falando livro, gente, mas é qualquer trabalho, tá? Então, o negócio não sai do lugar, né, e a culpa é sua, não adianta você pôr culpa em ninguém, falar, esse cliente insuportável, essa pessoa sem noção, não, sem noção foi você que não fez um contrato bonitinho, não estabeleceu as diretrizes, né, inclusive para cliente acadêmico, tá? Então, a pessoa te chamou, esses dias eu peguei um cara para fazer leitura crítica, aí ele já queria ir me pagando, já queria, eu falei, não, peraí, né? Aí eu falei, vou te mandar a proposta, você aceitando, a gente faz. Coloquei lá tudo que eu tenho que entregar para ele, o prazo em que nós vamos trabalhar juntos, eu não vou passar desse prazo e coloco lá, a partir deste momento, né, quando eu entregar tal coisa, a parceria está encerrada, ou seja, fechou, eu não vou mais trabalhar para você a partir dessa data, tendo entregue. E se eu também não fizer a minha parte, também eu vou ter que pagar um preço por isso, etc, né? Então, não é algo que se pode negligenciar. Inclusive, eu abri lá na comunidade o grupo das habilidades socioemocionais, das competências socioemocionais, porque eu gosto muito desse assunto, muito, e tô com uns livros para ler também, assim, não sei o que eu vou fazer com isso ainda, se vai ser uma oficina, mas eu quero muito lidar com isso, porque eu vejo pessoas, assim, que são peixes grandes, sabe? Que não conseguem se comunicar direito e passam impressões erradas, né? Na hora de se comunicar, a gente lê o que a pessoa está escrevendo e fala assim, nossa, está desprezando tal coisa, né? Tá parecendo que não tá se importando, mas quando você vê a pessoa ao vivo, ouve um áudio, é completamente diferente, assim. Já passaram por isso? Então, assim, a pessoa não sabe se comunicar, não tem inteligência para conseguir colocar, né, se expressar direito, fazer comunicação não violenta, etc. Enfim, isso aqui é um ponto importantíssimo, tá? E íntima relação entre tecnologias e produção editorial, que para a gente hoje é um tema caríssimo, né? Então, eu, Bruna e Dai quebrando a cabeça para construir uma palestra de inteligência artificial e mercado editorial para vocês, gente. Porque, olha, não tá fácil e é um tema, assim, dificílimo. Calma, vamos por partes. A nossa vida tá ficando difícil com a IA, até na seleção das palavras. Questão de contrato autêntico e muito trabalho, exatamente. É outra impressão que a pessoa tem, ainda mais se você manda um contratinho com um papel timbrado, simplesinho mesmo no Word, assim, ó. Ele monta esse curso com urgência da inteligência emocional, né? Pois é, porque quem sou eu, né, para falar de inteligência emocional? Mas eu estou estudando, vou ver o que eu monto para vocês. Estou copidescando vários audiocursos traduzidos pela IA, tem sido uma experiência e tanto, mas às vezes me dá vontade de correr para bem longe, legal. Eu estou fazendo um livro também que eu percebi, porque olha como é importante, gente, a gente não pode se distanciar, sabe? Tipo, não, IA não tem nada a ver comigo, eu trabalho com ficção, romance, sei lá, prosa ficcional, poesia, não preciso de IA, não precisa saber. E aí, eu peguei um livro esses dias que se eu não tivesse trabalhado com IA, eu não teria percebido que a pessoa usou IA contra o contrato da editora. Então, não podia usar IA, né? E aí ela estava usando, e eu percebi por causa das marcas, né? Das estruturas do algoritmo. Aí eu identifiquei as estruturas, mandei para o editor, falei, olha, eu acho que tem aí, enfim, estão vendo lá o que vão fazer, não sei o que fizeram, mas identifiquei, então isso é importante, né? Pode ser que eu esteja errada, realmente não tem IA aqui, pode ser que eu esteja certa, né? E a pessoa está pisando na bola com a editora. Vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês o resuminho do Lattes, da Annelisa, né? Só para vocês conhecerem a autora melhor. Depois vocês vão lá. Eu vou colocar isso aqui no Google Docs como linkzinho, que aí todo mundo tem acesso a esse fichamentozinho. Aí deixa para baixar no final, tá? Que tiver completo. Aí ela começa com as considerações iniciais, ou isso não é manual, e ela já chega citando o cara, né? Que inclusive esteve em São Paulo no dia que eu estava, um dia antes, acho que deu fazer cirurgia. Oh, Deus, perdi. Foi a Universidade do Livro que trouxe, né? Alguém... Oi, Jessacê. Você foi, Paty? Eu fui, foi ótimo. Ai, nossa. Foi muito bom. Fiquei com dor no coração, mas enfim. Foi muito boa. Ai, a Alessandra foi também, que legal. Ai, gente, depois vocês me contam mais detalhes. Eu fiquei com tanta raiva, mas enfim, coloquei aqui para vocês, já que a Annelisa citou o Roger, coloquei alguns livros que são, assim, essenciais para a gente,
tá? Dei um print aqui. Então, a mão do autor e a mente do editor eu uso no curso de revisão editorial. Esse Editar e Traduzir eu ainda tenho que ler. O que é um autor eu também uso, tá? E A Ordem dos Livros também é um livro muito legal. Então, fica uma dica para você, né, que quer se desenvolver. O livro da Ana aqui tem várias referências, mas fica uma dica para você que quer se desenvolver mais, e não é só, eu quero ser editor. Não, gente, e vocês vão ver que nesse capítulo da Annelise, o que ela faz o tempo inteiro? Fala de cultura geral, né, fala de repertório. Então, ela até fala assim, que o preparador tem que pelo menos saber rudimentarmente, né, não foi isso, mais ou menos? As questões de processo editorial, porque não é simplesmente, eu sei gramática, não tem a ver só com isso, né? Tem a ver com realmente saber todo o processo, pelo menos o básico dele, para você conseguir entender como você pode ajudar, né, os seus colegas de trabalho. O trabalho com o texto, o seu momento com o texto, ele parece sozinho, né, mas na verdade um está se reportando ao outro, inclusive no bom e no mau sentido, né? Então, você acha que ninguém está te avaliando, né? Você fez seu trabalho e entregou e acabou, mas quem vem depois de você te avalia, e você também avalia quem veio antes, né? Então, por exemplo, um preparador, ele sempre dá reporte do tradutor, por exemplo, se foi um livro traduzido, pode dar do ghost, né, se foi um ghost. Então, a gente está sempre ali trabalhando em equipe, por mais que isso pareça meio fantasmagórico, assim, uma coisa meio abstrata, a gente está trabalhando em equipe. Então, a gente precisa entender um pouquinho da função de cada um, tá? Aí ela traz essa frase pra gente aqui, né, que é muito polêmica. Autores não fazem livros, quem faz livros são os editores, né? Por quê? Essa tem muito a ver com o que eu falo e falei hoje aqui, e vou repetindo, né? Da questão do estabelecimento do texto, né? Nem tudo que é simplesmente escrito é publicável, né? Então, por que as pessoas ficam tão felizes, às vezes, quando elas defendem um TCC ou uma dissertação ou uma tese, que a banca, e na defesa a banca fala assim, recomendado para publicação, né? Justamente por isso, porque nem todo texto escrito é publicável, né? Se você conseguiu escrever alguma coisa publicável, que o seu texto está o mais estabelecido possível, né? E aí você precisa de uma ajuda, né, para terminar de estabelecer esse texto e transformá-lo realmente num produto, num objeto de ler, como a Annelisa fala, num produto editorial, tá? Aí, ó, é verdade, Reginaldo. Visão de fora, ser leitor para preparar o que leitores esperam. Aí me perdi aqui, não sei sobre o que era essa fala. Tá, aí aqui, ela toca também num ponto sensível, né? Que se você é da área de letras e linguística, você já passou por essas questões também, né? Como é que se forma um texto? O que é um texto, né? É produto do leitor, é produto do autor com leitor, é produto do autor, leitor e texto, e assim por diante, né? É algo que acontece num espaço virtual, que nem o Iser fala, né? Wolfgang Iser, é algo que está num espaço virtual e vai acontecer ali. Então, essa coisa da autoria, que ela, inclusive, fala que nem vai tocar no assunto, e ela sugere para a gente o texto da Luciana Salazar, para ela aqui, ela traz isso como um equívoco, né? Então, destaque para o fato de que os textos que lemos não são apenas uma interação entre autor, leitor e texto. Então, ela vem com todos os profissionais que estão envolvidos nessa interação, e muito legal essa frase dela, inclusive deixando marcas no caminho, né? Porque um texto que passa, né, por essa interação, por esse envolvimento com esses profissionais do texto, ele nunca vai ser o mesmo texto que saiu lá da mão do autor, né? Ele vai passar por modificações que vão torná-lo mais legível, ou etc, né? Então, quem são esses profissionais que trabalham, que se envolvem, né? Essa é a pergunta que ela faz, e eu acho que é a grande pergunta que fica do capítulo, né? Que é o que faz o editor, a grande pergunta não, as grandes perguntas, né? O que faz o editor, o que faz o preparador
e o que faz o revisor, né? Ela passa por esses termos aqui, que eu não vou entrar, né, profundamente aqui, mas ela vem na toada de falar sobre quem são esses profissionais, ela vem falando sobre esses critérios de intervenção no texto, né? Retextualização, reescrita, revisão e edição textual. E aí, como ela não explica, né, assim, ali no corpo do texto, ela dá uma explicadinha na retextualização lá na parte de perguntas, eu trouxe para vocês isso aqui que eu nem conhecia, que eu achei maravilhoso da UFMG, que tem uns verbetes, né? Na verdade é para educação lá, é para profissionais de educação. Mas aí tem os dois verbetes, retextualização e reescrita, eu achei muito sucinto e muito elucidativo. Então, eu coloquei aqui para vocês lerem depois com calma, tá? O que é cada processo desse. É importante para a gente, tá? Não é algo que um editor vai perguntar para um preparador. Você retextualizou esse texto? Não é algo nesse sentido. É mais para a gente entender os nossos processos de intervenção, certo? E aí, inclusive, entendendo os limites, né? Quando a gente começa a entender os processos, a gente entende os limites, tá? Então, agora eu queria gastar um tempo maior aqui, porque eu acho que tem muita coisa aqui que ela diz, a gente não vai conseguir fazer as minhas 11 páginas de fichamento, mas isso aqui eu queria responder hoje, entendeu? Com base no que você leu, com base no que você sabe, com base nas suas dúvidas como estudante, com base nas suas dúvidas como pessoa em transição de carreira, eu queria que a gente abrisse os microfones, sabe? Ou escrevesse aqui no chat, como vocês preferirem, as respostas para essas perguntas, tá? Então, primeiro, com base no que você leu no livro, com base no que eu falei aqui hoje, tá? Sim, vou disponibilizar o fichamento. O que faz o editor? Vamos abrir o microfone e conversar? Você foi convidado para eu passei por isso essa semana passada. Uma pessoa, inclusive, eu tenho que responder essa pessoa no WhatsApp. A pessoa me pediu uma consultoria justamente porque uma consultoria não, pedi uma ajuda lá e eu ofereci uma mini consultoria justamente para entender, né, algumas questões de processos editoriais. E aí a dúvida era, estou me candidatando para a função de assistente editorial, não sei o que fazer, estou me candidatando para a função de editor, estou meio perdido, eu sou revisor, mas nunca atuei dentro da editora como editor, o que eu tenho que fazer? Então, se você é editor, me fala o que você faz. Se você é um preparador que lida diretamente com um editor, assim, com mais intimidade, assim, com mais convivência, está dentro de uma editora, me fala qual que é a sua percepção. Se você é um estudante, me fala o que você está estudando na faculdade a respeito disso. Então, abre os microfones ou então escreve aqui para mim. O que faz o editor? Sem vergonha. Você pode soltar aí, gente. Pode falar, Fê. Então, ela fala da hierarquia, e em outros cursos, já até lá com as aulas da Laura Fogueira, ela fala que a gente vê isso assim, que o revisor está lá embaixo na hierarquia, né? Que seria, por ser a última pessoa que trabalha com o texto, essa função seria menos importante. Então, descartadas essas questões hierárquicas, que eu acho que a gente já tem mais discernimento aqui, eu vejo o editor como uma pessoa que tem mais liberdade para mexer no texto. Então, a diferença que eu vejo não é tanto hierárquica quanto de autonomia, né? Apesar de você ter trazido essa visão do editor como gestor de processos, na minha mente, né, iludida, o editor é quem manda no texto depois do autor, né? A partir do momento que o autor coloca o texto na mão do editor, ele tem autonomia para cortar, para sugerir, para pedir, para inserir, Então, eu vejo muito nessa questão de liberdade. O preparador vai pegar essas questões de incoerência, e vai mexer mais no texto mesmo, né? Mas não com a mesma autonomia do editor de dizer, esse capítulo não serve. Eu ainda vejo isso como sendo, né, como se fosse a função do editor. E então vem descendo o nível de intervenção no texto, né? Eu trabalho com revisão de textos desde 2004. Só que coisa de 5 anos aí, pandemia, um pouco antes,
é que eu entendi que o que eu fazia, o que eu fiz nesses 15 anos, nunca foi revisão. Sempre foi preparação. Né? Porque eu sempre mexi no texto com mais liberdade. Né? E por muito tempo, como eu era seletista, eu não era nem autonomia, eu era requisitada a intervir no texto a ponto de reescrever, a ponto de dizer, isso aqui não tá bom, vamos fazer diferente, esse vocabulário não se aplica para esse público, vamos mudar. Então, todas essas adequações, desde lá de cima, né, desde edição. E aí, quando eu comecei a estudar, ali na pandemia, assim, que eu saí do CLT, virei profissional autônoma, e fui estudar, porque não tinha muita, né, não tinha muitos cursos, não tinha esse acesso. Aí comecei a fazer cursos com a Arielle, com outros profissionais aí, e eu fui percebendo que, na verdade, eu não fazia revisão de textos, né? Eu sempre fiz preparação, e aí entrou numa questão até ética, porque eu trabalho ainda, né, basicamente com textos acadêmicos. Então, o nível de intervenção precisa de um cuidado maior, né, do que o literário. Uma coisa importante no que você está falando é que esse termo preparação, ele é muito, entre aspas, exclusivo do mercado editorial, né? Então, eu acho, ao mesmo tempo, uma correção e uma incorreção, o que você está falando, entende? A gente tem essa, entre aspas, hierarquia de trabalho, no sentido de divisão entre preparação e revisão, no editorial. Não existe isso em lugar nenhum mais, em nenhum setor mais. Então, quando a gente fala revisão de textos, é revisão de texto, abarcando tudo que a revisão de textos é. Não precisa dizer, eu não faço revisão, eu faço preparação. Não, para o mercado em geral, é revisão de texto. Entende? Porque ninguém mais vai usar essa nomenclatura, ninguém mais. Então, por que eu estou falando que eu acho uma correção ou uma incorreção? Porque não precisa ser uma preocupação para vocês, entendeu? Se você está no editorial, você entende uma diferenciação no sentido real de hierarquia, de níveis de intervenção, como você está falando. Se você está em qualquer outro mercado, isso não é um problema. A revisão de texto, ela é uma preparação de texto, e o nome dela é revisão de texto. Não precisa tanto que com os clientes eu não uso preparação de textos, né? Eu sou revisora de textos, eu vendo revisão, eu faço preparação, eu cobro como preparação, mas para o cliente está comprando um serviço de revisão de textos, né? Tá então, certo. Mais nos grupinhos aí que tem essa diferenciação, né? Para o público em geral, não faz sentido, né? Realmente. Vamos ouvir a Patrícia? Pati? Eu fico um pouco na dúvida até hoje. Eu fiz alguns cursos com a Laura também e tal. Eu também estou em transição de carreira, você sabe. E no caso, por exemplo, de uma tradução, o peso da possibilidade de intervenção diminui do revisor, quer dizer, deveria diminuir ou não? Porque, em teoria, já passou por um preparador. Qual que é o fluxo? O tradutor entrega a tradução pronta, aí o preparador dá aquela primeira olhada ou não? Vai direto para um revisor? Não, então, sempre vai existir a figura do preparador e do revisor no processo editorial, sempre, né? O que talvez não exista é aquele revisor intermediário que eu falei, né? Entendi. Saindo do preparador e indo para a revisão de prova. E o fluxo o tradutor manda para o editor, né? Então, o editor contrata essa tradução, né? Aí a tradução volta para o editor. Teoricamente, esse editor vai validar essa tradução. Ficou boa, ficou ruim. Na vida real, assim, a cada 10 editores, 9 não fazem essa validação. Não dá tempo. Eu entendo, não dá tempo. 9 jogam para preparação. E aí, um trabalho de texto traduzido, ele tem suas peculiaridades, né? Sobretudo para a gente ver aquilo que é uma crise, né? A tal da naturalidade do texto, né? E tal. O que a gente chama de naturalidade do texto? Existem questões doutorandicas, dísticas, né? Teoricíssimas, né?
Mas aqui para a gente, né, na vida da maioria dos livros, sem contar com livros assim artísticos, né, com um trabalho, uma labuta poética, uma prosa poética, uma coisa ali que precisa de um raciocínio estético por trás. Não estou falando disso. Estou falando ali uma tradução de um livro sobre, sei lá, moda, e pronto, e vamos embora. Então, o que eu preciso olhar na tradução? Teoricamente, esse texto já viria um pouco mais redondo, porque está vindo de um profissional do texto, né? Pronto. É que eu imagino. Segundo ponto é que a minha preocupação maior são as traduções coladas, e não é porque o tradutor é ruim, né? É porque é muita coisa. Às vezes o negócio gruda na cabeça, a pessoa nem vê que tá fazendo uma tradução colada, nem percebeu que deixou passar aquilo. Às vezes o texto, né, fica com umas inversões esquisitas, né? Fica espelhando o texto no idioma original, parece que você não está lendo português direito, né? Então o preparador, ele mergulha nessas questões muito mais aprofundadamente, né? E quando vai para o revisor, basicamente, no mundo ideal, a gente está entendendo que esse texto está pronto. Esse texto está estabelecido, ok? Ou seja, esse texto é um texto editado e preparado. E qual que é a função do revisor? As duas coisas andam em pé de igualdade. É uma revisão gráfica, né? Uma revisão de problemas de composição, né? De página, erros gráficos e outras coisas, e uma revisão do texto para ver se passou alguma coisa, né? Se algum negocinho ali ficou para trás, comeu algum pedaço de texto, sabe? Teve um livro que a gente fez uns tempo atrás aí, que a diagramadora comeu um pedaço do texto, ninguém viu, porque quem consegue ler o texto 30 vezes, o texto foi para a prova, ficou pronto, passou na prova sem cortar o texto, a diagramadora cortou entre a prova e a plotter. Ok? Então, assim, não teve o que fazer. Não teve. Quem que vai ler essa meleca, né? Então, tudo pode acontecer. Então, é muito da função do revisor de prova, certo? Então, segue mais ou menos essa ideia desse desenvolvimento da função, né, que a Ana Elisa trouxe ali no capítulo. Você vê que os textos que ela traz, os autores são de 1993, 1997, aí depois pula para 2000, né? Que aí ela fala que o autor já seria uma visão mais contemporânea da coisa, e aí ela não vem assim, batendo martelo para a gente, dizendo, é isso ou não é? Ela só dá uma panorâmica para a gente, né, de como está o mercado, de como era o mercado, de como se entendiam essas funções. Então, do ponto de vista ideal, é mais ou menos isso, entendeu? Chega no revisor, ele não tem muito mais o que ficar mexendo. Ponto de vista vida real. Chega na revisão de prova, ainda está com tradução colada, ainda está com texto truncado, ainda está com problema, tá? Por isso que eu estava falando da defesa de uma equipe, é polêmico isso, tá, que eu falo, mas eu vou contra essa ideia de que o preparador tem que ser um, o revisor tem que ser outro, o revisor de prova tem que ser outro, entende? É muito difícil montar equipes, é muito difícil juntar pessoas que pensam o texto da mesma forma, tá? Que estão lendo as mesmas coisas, que estão seguindo as mesmas tendências, sabe? Que estão antenadas nos mesmos debates, que estão entendendo de mitos gramaticais ou não, que tem uma percepção ampla do inglês de mesmo nível, sabe? Qual que é o nosso problema para manter um livro na mão de um profissional de revisão só, né? Fazendo a preparação e a revisão. O problema é que temos pouquíssimos profissionais que têm essa competência, esse é o problema. Entendeu? Então, quando a gente pega o livro, ele ficou uma porcaria. Por quê? Porque passou por uma pessoa só que não sabia o que estava fazendo direito, né? Agora, se você tem uma pessoa boa, né, que sabe o que está fazendo, e ela sabe pegar o texto pela segunda vez e corrigir ela mesma, ver o que ela deixou passar, enxergar onde que ainda não ficou bom e fazer aquela lapidação, sabe? Igual quando você está fazendo uma escultura. Você larga lá, depois você volta, você lapida mais, né? Qualquer coisa, né? Então, ela volta lá e ela melhora o trabalho dela, e que já estava bom. Isso, para mim, são os melhores livros, são os melhores resultados, né? Então, para mim, isso é meio que um mito, mas, ao mesmo tempo, é uma grande dificuldade você formar uma equipe que tenha os profissionais alinhados assim. Deixa eu dar uma parada e conferir o que vocês estão... A Cristina é a próxima aqui, deixa eu só ver que vocês estão no papapá aqui
no chat, eu estou perdendo tudo, peraí. Adorei seu tema, estou pesquisando, disponibilidade de fichamento, o editor cuida de toda a cadeia do fluxo editorial e supervisiona todas as etapas, isso mesmo. Aí, gente, o que acontece? Você vai ter duas figuras, tá? Você tem a figura de um editor, por exemplo, vamos colocar assim, Editora Record, publica 30 livros por mês, de todos os selos, ok? Não é um editor que está cuidando de todos os livros. Então, você tem, às vezes, editor por área, editor da área de ficção, editor da área de negócios, editor da área de, como é que chama, religiosos, né? Vai por área. Aí, cada editor desse, por exemplo, cuida de 3 livros por mês, às vezes 5, às vezes 6. Depende do nível de sofrimento da pessoa ali dentro do processo, tá? Então, às vezes é de 2, né? Vai variar. Então, estamos falando de uma grande editora, e aí tem os editores de área cuidando ali. Às vezes não divide por área, às vezes é todo mundo cuidando de tudo, vai depender da estrutura interna. E você tem um gerente editorial, tá? E aí esse gerente editorial, em geral, não vai pegar em livro, né? Ele vai distribuir e vai organizar todo mundo, certo? Ó, isso aqui já foi para gráfico, já ficou pronto, isso não sei o que lá, isso aqui é o prazo tal, lançamento tal, e ele fica fazendo pontes, né? Entre o publisher, entre a equipe, né? Com marketing, né? Organizando tudo, né? Então, existem essas diferenças. E existe editora em que você tem um editor que faz até papel de produtor gráfico. Então, o cara vai desde a tradução ou do trabalho com o autor nacional, até entregar o livro no centro de distribuição da editora, entendeu? Ele faz tudo, faz todas as etapas, até o papel que vai ser usado no livro, ele define. Isso não é uma função do editor, né? É uma função do produtor gráfico. Então, pode acontecer tudo numa pessoa só, pode acontecer tudo em 2 gatos pingados, 3 gatos pingados, pode acontecer tudo. Então, nem sempre o editor vai centralizar todas as funções, né, sozinho, todos os livros e tal. Nas editoras de ficção para serviço, o editor é um publisher, só gerencia. Já nas editoras de didáticos é quem edita o texto do conteudista, aplica isso. Nas de didático tem essa diferença. Por exemplo, esses dias eu fui contratada para editar textos de literatura e artes. Então, eu tenho lá um supervisor, né, editorial, e aí ele contrata especialistas de área, né, para editar os textos que foram escritos por algum professor conteudista, né? Então, eu tenho que entrar naquele texto, ver se tem alguma coisa que pode dar um suporte melhor para o texto, alguma imagem, melhorar o texto, ver se os termos estão explicados corretamente, melhorar a divisão do texto na página, sugerir coisas, né? Isso é editar, né? Que era a pergunta que eu vou fazer, vai prestando atenção aí que eu vou fazer essa pergunta depois, apesar de só termos 6 minutos. Estou em transição de carreira, trabalhava como docente de conteudista de matéria didática e acadêmicos, conhecendo a área, agora percebo que fiz várias atividades de preparador ao invés de revisor. Então, é como eu falei, né? Do ponto de vista técnico, revisor é isso, gente, não tem separação entre o que faz um preparador e um revisor. Um preparador pega um texto e resolve, ou um revisor pega um texto e resolve, tá? Ele não vai deixar lá uma data errada, ele não vai deixar padronizado um em versalete, o outro em caixa alta, ele não vai deixar o estilo do texto despadronizado, por exemplo, o título 1 está com um peso no capítulo 1 e no capítulo 2 está com outro peso, né? Ele não vai deixar passar um erro gráfico, ao mesmo tempo que ele não vai deixar passar um problema de truncamento, uma frase estranha, uma frase não fluida, etc, etc. Ele vai cuidar de tudo. Quando eu vou para o editorial, é que eu faço essa separação, justamente que, por exemplo, numa tese, numa dissertação, enfim, você não vai ter essa etapa de conferir se houve um erro gráfico lá, né, numa dissertação, numa tese. Já numa publicidade, por exemplo, fica vindo o texto, a Cris sempre fala isso aí, minha aluna, o texto fica sempre voltando para você tem que revisar a peça 965 vezes, né? No senso comum, não é conhecida essa diferenciação entre os profissionais. A definição de editor também varia muito de ambiente para ambiente. Aqui na editora onde estou, editor é alguém que prepara, revisa e produz o texto. Todo conceito de editor aí para vocês. Então, mas aí é menos comum, Reginaldo, porque o que acontece? Em geral, quando se contrata internamente alguém para trabalhar
com o preparo do texto, sem levar nome de preparador e revisor, que as editoras, só as de didática contratam, né? As de trade não contratam, as trade. É o assistente editorial. Então, hoje em dia, tem muita gente sendo contratada como assistente editorial, ou seja, o assistente do editor, tá? Então, o editor recebe o livro, ele tem que coordenar todas as etapas, todo o fluxo, mas ele põe o assistente dele, por exemplo, para preparar o texto, para fazer um ISBN, uma ficha catalográfica, tá? Mas é o editor que fala com o autor, estabelece o texto, decide como vai ser, orça capa, orça projeto gráfico, sabe? Etc, 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 né? Então, também existe, por exemplo, eu já trabalhei em editoras, e que existia o supervisor da editoração. Então, ele era o responsável simplesmente pela qualidade textual. Ele não precisava cuidar do resto da cadeia de produção. Então, ele cuidava do texto, só que ele contratava pessoas para cuidar do texto e ficava validando, né? Então, foi com ele que eu mais aprendi na minha vida. Então, voltava o texto para ele, dava feedback, você errou aqui você estava cansado aqui, isso e aquilo, né? Então, essa coisa de contratar o editor para ser alguém que prepara, revisa e produz é um pouco menos comum, na minha experiência. Se alguém tiver mais essa noção aí, gente, compartilha. Acho que o editor ajuda a melhorar a qualidade dos textos antes da publicação, e aí tem o cuidado de todo o fluxo. Isso inclui verificar a necessidade de revisão, ajustar, padronizar, organizar o conteúdo, checar as informações, garantir que o conteúdo seja publicado. Se o editor não fizer diretamente seus ajustes, entendo que precisa saber verificar as direções profissionais. Então, em geral, isso de padronizar estilo, checar informação, assim, é raro alguém que consiga fazer, né? O que o editor faz veja bem, imagine você, tipo assim, você escreveu um conto, tá? No fluxo das ideias. Aí você acordou no meio da madrugada, você falou, nossa, tive uma ideia de um conto, que vai ganhar um jabuti. Aí você vai lá, senta na mesa e... Pronto, saiu um texto, tá? Edição é quando aquilo ali é um produto bruto, tá? O conteúdo tá ali, a ideia tá ali. E aí você põe na mão de alguém que vai adaptar aquilo para o mercado, né? Para um padrão de mercado, para um padrão editorial, para um padrão de linguagem, vai te ajudar a identificar problemas, inconsistências, novas possibilidades, às vezes perceber, aí tem um quê de leitura crítica, perceber um ponto forte que você tinha no texto e você não investiu nele, perceber que você ficou dando murro em ponta de faca, investindo num ponto fraco do texto e aquilo não ficou legal. Então, ele te dá a ideia de você inverter. Por que você não faz para esse lado aqui em vez de para esse aqui, né? Isso é editar, entende? Sabe música, quando você faz pré-produção? Você vai definir quais são os arranjos, quais são os sons que você vai usar, né? Que cara vai ter aquela música, que cor vai ter aquela música, quanto tempo vai ter aquela música. Então, você faz tudo isso antes da música virar música mesmo, né? E aí você percebe o que precisa, e às vezes não é você que tem tudo para colocar aquilo ali. Você não tem todos os recursos para fazer aquilo virar uma música, você tem as ideias, né? Aí você usa um produtor, aí você usa um recurso, aí aquilo vai dando cara, né? E aí pronto, aí você consegue passar para uma próxima etapa. A próxima etapa vai fazer o quê? Fazer aquilo virar música de verdade. Então, no livro, o editor percebe o texto como um todo e fala, pronto, a joia está aqui já lapidei a joia bruta, agora vai preparar para quê? Para conferir se não passou nada, para verificar esse texto, né, para ver se algo pode melhorar. A grande questão que eu estou explicando para vocês aqui é que, hoje, mesmo nas editoras menores, com fluxo menor, que vocês têm que entender também, que a editora, mesmo sendo pequena, ainda é muito trabalho, publicar 1 ou 2 livros por mês. Às vezes a editora resolve reimprimir alguma coisa. Aí você tem 2 livros ao mesmo tempo. Gente, é um trabalho do cão, entendeu? Porque você tem que ler, imagina o editor lendo e validando cada etapa. Editou, foi para preparar, traduziu, veio, aí tem que ler a tradução, aí vai para preparação, aí volta, tem que validar, aí vai para revisão, volta, tem que validar, aí vai para prova, volta, tem que validar, aí vai para plotter, volta, tem que bater a plotter. É muita leitura, entende? É como você ler 5 livros no mês. Não dá. Aí o livro tem 300 páginas, não tem como. Então, é por isso que, mesmo sendo editora pequena, raramente você vai ver uma figura de editor conseguindo fazer esse mergulho, né, no texto dessa forma, para estabelecer
ele tem uma visão geral, e às vezes ele vem com um briefing para a gente, né? O que é briefing? É aquele... Ai, meu Deus, briefing. Você sabe o que é briefing? Igual me fugir em português. Vamos lá, alguém ajudar? Ai, que ridículo. Alguém me ajuda? Ai, caramba. Sei lá, orientação. É um documento de orientações. E aí fala, olha, esse texto é para isso. Por exemplo, uma vez eu fui trabalhar num texto traduzido do alemão, todo mundo que passa pela mentoria faz o exercício com esse bendito desse texto. Fui fazer um texto traduzido do alemão, estava terrível, né? Mas os editores nem tinham ideia, né? Aí veio para mim, eu precisei perceber o que, na verdade, deveria ter sido percebido na etapa anterior, deveria ter voltado para o tradutor, entendeu? Não tinha nem que pagar aquilo. Tinha que simplesmente mandar refazer. Mas aí veio para mim, já estava no laço, o que eu tive que fazer? Editar o texto, né? Editar. Então, assim, é complicadíssimo mesmo, essas fronteiras são complicadas. Então, no editorial, a gente tem essa parceria muito, muito íntima entre o editor e o preparador, se os dois souberem trabalhar em equipe. Se os dois souberem trabalhar bem, tiverem inteligência emocional, vira uma dupla imbatível, entendeu? Nesse caso, você não recebeu o briefing, que é a ideia, basicamente. A ideia de que se quer daquele texto. De qual você está falando? Do alemão? Mas era uma tradução de clássico. Então foi chocante mesmo, foi complicado. Gente, já vou dar a mão para vocês levantar tudinho. Deixa eu só terminar de ler aqui. Por isso que a revisão de tradução feita pelo preparador é fundamental. Na última editora que eu trabalhei por tempo, foi pedir revisão de prova, mas tinha que fazer revisão de tradução. Deu um trabalho absurdo, exigiu mais dias de trabalho, claro. Essa etapa passou batidaça. Havia muitos trechos truncados, frases nada naturais. Eu sou estudante, estou iniciando agora. Antes achava que o editor era quem preparava o texto, pensava na parte gráfica, mas agora estudando mais sobre, depois do meu primeiro trabalho, em que eu tenho certeza que o editor não leu, para mim, o editor é majoritariamente quem gerencia o fluxo. É o que eu estou falando aqui, né? Então, você vai ter essa figura de gerenciamento, né? Não é, também, ele vai te validar, entende? Mas o que eu quero que vocês entendam, é que, inclusive nas editoras maiores, o que vai acontecer? Quem te valida é um assistente editorial que muitas vezes acabou de começar e é um estagiário, ele sabe menos que você, e ele está cumprindo a função de assessorar o editor que talvez saiba o que está fazendo. Só que o editor se afastou da função do texto e está cumprindo a função gerencial. E aí ele confia no assistente para trabalhar com o preparador. E aí, por isso que muitas vezes é o que eu estou repetindo, é o negócio da indicação, né? O preparador salva o assistente inexperiente e salva o editor que não consegue ler o texto. É por isso que é tão difícil. Por isso que é tão difícil. Então, se você vê um livro mal feito, por exemplo, já cansei de pegar. O editor soltou o livro, às vezes é o próprio assistente que preparou, tá? Aí ele pede uma revisão externa, né? E aí eu reviso o preparo desse assistente interno, que tá horrível, entende? E aí ele aprende comigo, ele não tá me validando, ele tá aprendendo comigo. Então, se ele pega alguém que sabe a mesma coisa que ele, ou menos que ele, lascou. Estão entendendo? Então, assim, em geral, a gente tem um gargalo muito grande, porque os editores estão acumulando muitas funções. Então, você não tem alguém que realmente sente e leia o texto e fale, ok, estou validando isso aqui. Né? Eu tenho amigos que falam, não, eu estou tentando, mas não dá tempo, o fluxo da editora não dá, então o que eu tenho que fazer? Eu só olho as alterações, aceito ou recuso e vou embora, eu não leio o texto. Não leio o texto, entende? E são pessoas boas, são bons profissionais, entende? Então, por que é muito importante? Porque você ter uma boa formação, né, como preparador, como revisor, para ser um assistente ou só para ser um revisor freela, um preparador freela, justamente para você virar essa pessoa indispensável, entendeu? É a pessoa que a editora pode não saber o que está fazendo, eles sabem emitir nota, escolher papel, imprimir as coisas na época, fazer uma capa bonita, mas o texto é com você, entendeu? Você entrega um bom texto e você vira uma figura cativa na editora, manda para a Eliana aqui, ó,
pode confiar. Ela sabe o que ela está fazendo, ela vai devolver, a gente não precisa nem ler, só aceitar as alterações e ir embora. Gente, é assim que funciona, tá? Não é em todo lugar, tô falando ainda, né, um geralzão. Beleza, importante que esse gerente saiba sobre cada etapa, o copydesk fica em qual ordem na cadeia? O copydesk é sinônimo de preparação, tá? É um termo, a Ana fala disso aqui no capítulo 1, é um termo que caiu em desuso, mas não é tão em desuso assim. Tem muita gente que usa ainda, tá? Várias vezes chega e-mail para mim, Eliana, tem um copy aqui para você, várias vezes. Então, a ideia é a mesma da preparação, mas por causa do jornalismo, a gente tem uma interferência de sentido, assim. A gente acha que o copydesk é assim, meter a mão, entendeu? É retextualizar quase. Então, é meter a mão no texto, reescrever o texto e tal. Então, eu fiz um copy pesado, né? Eu tenho muita amiga jornalista que fala assim, tive que fazer um copy pesado naquele texto. Então, essa ideia de que é uma intervenção mais profunda, né? E, na verdade, no editorial são sinônimos. Mas você pode encontrar, por causa dessa confusão que a gente tem de terminologias, você pode encontrar um editor que te chama para fazer um copy que é diferente de preparação. Ele te chama para fazer copy, depois do copy vem uma preparação, por exemplo. Então, ele acha que o copy vai salvar o texto, né, do ponto de vista da estruturação profunda mesmo, e aí o preparador vem e continua esse trabalho, né, no processo de revisão, tá? Mas isso está cada vez mais em desuso. Mas esses dias eu recebi uma proposta de copy, entendeu? Então, você não pode ficar confuso. De editora grande, né? Então, você não pode ficar confuso. Falou copy, é preparação, tá? Copy é preparação. Inclusive, eu já tenho alguns livros aqui em casa que na ficha de crédito está copydesk, não tem revisão. Olha aí. Então, assim, eu tive uma editora que era editoração. Editoração Eliana Moura Matos. Sei então, qual é, eu tô nessa aí também. Você sabe, então, assim, a gente não pode ficar muito, como é que se diz? A gente só tem que ter noção de para onde as coisas estão indo, né? Te pediu editoração, te pediu copy, é preparação, né? Falou que é revisão, você tem que confirmar, né? O que eu sempre faço, nossa, já aconteceu tanto com um aluno meu, ele me ofereceram uma revisão aqui, o preço é tal, eu falei, pergunta se já passou por preparação, né? Então, você recebeu uma proposta, aí a pessoa não te mandou o arquivo, aí você fala, olha, já passou por preparação? Se for, o valor tá ok para mim, vamos dar, né? Aí, se ele te manda em PDF, você já fala, não, então não é preparação, é revisão, por exemplo, se for o contrário, né? Te mandou uma preparação e tá no PDF te querendo te pagar R$3 a lauda, a página, entendeu? Então, tudo isso interfere no quanto você ganha, né? No tanto de tempo que você vai gastar para trabalhar, né? E não é porque estão fazendo sacanagem com você, entende? É porque muitas vezes, como eu estou explicando, a pessoa que está lidando com você não é da mesma área, entende? Ela é de outra área e ela caiu lá, às vezes por ser boa líder, entendeu? Por ser rápida para gerenciar processos. É um gerente de projetos, entende? No editor é um gerente de projetos. Às vezes o assistente editorial que está lá, está no primeiro ano de letras, está fazendo estágio, né? Então, assim, vai saber menos que você, tudo pode estar acontecendo. Então, é você que tem que garantir que você sabe o seu lugar e garantir que o seu trabalho esteja bem feito, independentemente de como esteja a equipe. O sofrimento ocorre no momento em que você prepara bem um texto, como o Reginaldo disse, vem um revisor e estraga. Só que não tem o que fazer, gente. Simplesmente a gente joga para o universo, entendeu? E esquece, eu não adquiro os livros nos quais eu trabalhei, a não ser os que me mandam, e assim, também não fico abrindo, não fico lendo, só teve uma vez, recentemente, que me mandaram um texto, até contei no rodapé, eu preparei o texto, tava assim, redondinho, eu costumo falar que se não fossem as questões gráficas, nem precisava passar por revisão de prova. E aí estava bonitinho. Aí a pessoa mandou para um revisor que arrebentou com o texto. Só que aí ele pediu para eu validar as emendas. Entendeu? Aí eu fui olhando, falei, meu Deus! A pessoa tirou todas as vírgulas antes dos es, colocou vírgula entre sujeito e predicado sem ser coisa intercalada, coisa básica, assim, né? Aí eu olhei e falei assim, olha, amigo, assim, se for para você continuar mandando as minhas preparações para essa pessoa, você vai tirar meu nome do livro. Você pode continuar me pagando, eu faço trabalho para você, mas você tira meu nome do livro, deixa só o dela.
né? E aí, não, você tem razão, tal. Então, assim, só que isso são anos, né? Você lidando, você ter alguma intimidade para falar com a pessoa, né, e tal. Mas, enfim, vamos lá. Temos como se encontra ser 19 às 23. Reginaldo, se deixar, eu falo até 2 da manhã. Meu maior defeito é falta de controle de tempo, gente. Já foi 10 minutos para frente. Na edição de dados, sinto que o design educacional atua muito como editor, acontece muito na EDT que eu trabalho. Sim, a questão do designer editorial tem um quê de edição, né? Você desenha o texto, né? Você torna ele mais, ajusta a legibilidade, entende quais suportes vão melhorar aquela leitura, quais recursos, né? Tem o quê? Camila, não entendi se pediram revisão de prova, aqui tá com uma conversa, né? Revisão de prova também faz cotejo, exatamente. Na verdade, assim, é muito mais comum, gente, na vida real, o cotejo ser pedido para o preparador, quando a gente tem um texto clássico ou quando a gente tem uma tradução. E aí, quando chega na revisão de prova, na minha experiência, tá? É bem raro me pedir cotejo com o original. Ninguém me manda o Word para eu cotejar, para ver se teve salto, para eu ver nada, tá? Só se o editor está inseguro com a preparação, e aí ele fala, Eli, eu não estou seguro com a preparação, preciso que você coteje na revisão. Mas sempre tem essa ideia do cotejo de tradução, tá? Só nos didáticos que a gente faz o cotejo com a original do Word para ver se teve salto, se tudo que o editor pediu tá lá, o autor, etc. Mas, assim, revisão de prova com cotejo, até porque o valor é baixo, né? Até os melhores valores são baixos, se vocês forem parar para pensar, né? Eu não vejo pedirem cotejo na revisão de prova, tá? Então, se eu estiver errada, alguém me corrige aí. Estou no 6º período da graduação, licenciatura em letras, no geral, de discussões como essa, mas apenas menção, tive meu primeiro contato com as unidades de se eu entendi bem, acredito que o editor. Gerenciar tarefas, preparador, deixar com status de livro, revisor, pente fino, ou seja, analisa tudo. Vamos ver se dá para resumir assim. Ai, meu Deus, caiu aqui. Revisor, gerenciar tarefas. Na prática, né? Na prática, não é nem gerenciar tarefas, acho que o segredo o coração da função do editor é saber contratar. Saber contratar. Se ele sabe contratar, se ele sabe gerenciar a equipe, ele gerencia bem as tarefas, é isso, entendeu? Não é só gerenciar a tarefa, é contratar quem vai fazer as tarefas. Preparador, estabelecer o texto, deixar com status de livro, é mais isso que seria uma função do editor, é mais a gente que faz, estabelecer o texto. Revisor, pente fino, muitas vezes, o que você não pode ter na cabeça é que assim, o livro foi para revisão, beleza, não vou fazer nada, é só fazer uma leiturinha. Não é, tá? Você vai ler o texto com o mesmo comprometimento, apesar de não ser pago para isso. Já vi que... Não é copydesk e copywriting, são coisas diferentes. PDF sem preparação. Tá, gente, eu vou abrir as mãos aqui, senão não vai dar tempo, tá? Então, vamos lá. Francisca, manda. Oi, boa noite, gente. Na verdade, é uma dúvida, assim, para vocês que são mais experientes, porque eu vim da graduação, né, entrei no mestrado, sempre trabalhei com linguística textual, pesquisa de linguística textual. E eu disse, assim, aleatoriamente queria revisar, mas eu não conhecia o processo, como funcionava. Inclusive, encontrei o perfil da Eliana, que foi um que me salvou. E aí eu comecei com trabalhos acadêmicos ano passado, e esse ano uma pessoa entrou em contato comigo para revisar um livro, né, que foi a minha primeira experiência com contratos, inclusive peguei o modelo da Eliana também, que me salvou mais uma vez. E a minha dúvida é a seguinte: é comum, é normal esses escritores independentes entregarem o livro, porque quando você falou aí, o autor manda o texto bruto e o editor é quem vai deixar o texto publicável. E aí eu falei, inclusive esse livro era, por ser muito grande, que era sobre a árvore genealógica de uma família, eu dividi com uma colega minha, porque era o prazo relativamente pequeno e muitas páginas, e eu também um pouco insegura, e ela mais iniciante também, mas um pouco mais experiente que eu, e deu certo, né? Praticamente deu certo, que a gente já está finalizando. Mas a minha dúvida é a seguinte, porque não teve esse processo que você falou, a gente que fez tudo. E aí eu fiquei, quando você falou assim, não, o escritor, o autor escreve o texto, a ideia dele, o editor pega e lapida ali a ideia,
deixa, manda para preparação e aí, por último, revisa, não é isso? Assim que eu entendi o que eu vi também no livro. Eu falei, poxa, eu não vi isso. Eu peguei o texto, inclusive, a gente teve bastante dificuldades, porque, imagina, eram muitos dados, muitos mesmo, e muitos sobrenomes se repetiam, e assim, foi um processo difícil. O primeiro que eu acho que me deu a experiência acho que de muitos meses, porque a gente fez tudo. E aí, quando você falou, não, deveria passar pelo editor, pela preparação e tudo. É comum, aí a minha pergunta é comum quem trabalha com autor independente, o livro vir assim, e o revisor fazer tudo? É. Então, por isso que para autor independente a gente cobra mais, tá? Então, o que acontece no autor independente? Chega um texto, é você que tem que olhar para ele, primeiro, você não fecha contrato sem olhar. Você pede o texto para ele, aí você olha, você fala, nossa, esse texto aqui não é simplesmente eu ler, sabe, e corrigindo aqui o português dele, entendeu? Não é só isso. Então, realmente, o texto precisa de um trato, ele precisa de um tratamento, né? Aí você se organiza assim mentalmente. O que eu vou precisar fazer? Agora você já sabe, né? Você acha que você não sabia. Então, esse texto eu vou ter que ler 2 vezes. Uma, eu vou ter só que organizar o texto, eu vou ter que transformar aquilo num texto mesmo, publicável, né, numa sequência coerente, interna e externamente, como um livro, e depois eu tenho que lê-lo para prepará-lo, né? Eu tive que fazer isso, acho que teve 2 livros que a pessoa me pediu para eu editar e preparar, mas era editora mesmo, eles estavam sem tempo de editar internamente e me mandou, né? Aí eu tentei editar e preparar ao mesmo tempo, porque ela estava me pagando um preço muito baixo. Não consegui, né? Então, eu precisei fazer uma leitura editando, parei, voltei fazendo uma leitura preparando. Então, em geral, na editora, esses processos, existem vários, como a gente acabou de ver, várias pessoas trabalhando com o livro. Quando a gente trabalha com um autor independente, é a gente só. Então, é a gente que tem que saber analisar o projeto e entender de quanto tempo eu preciso e qual valor isso aqui é justo para isso aqui. E aí você formula a proposta, sabe aquela parte que tem de descrição dos... Nem lembro o que é, descrição dos negócios da proposta, esqueci. Dos serviços. Então, o que eu falo para o cliente? Eu explico para ele, olha, o seu livro está na seguinte situação, aí eu posso até pegar trechos e mostrar para ele, está vendo esse trecho? Não tem como ele ficar assim, olha a diferença, como ele estava, como ficou. Pega um parágrafozinho só. Aí você fala, isso é um processo que se chama edição. Então, a minha sugestão para você nós vamos fazer um processo de edição durante 15 dias, por esse trabalho eu te cobro R$1.000, valores fictícios. Depois a gente vai fazer, aí você não precisa falar preparação, tá? Você fala, depois nós vamos revisar seu texto, aí sim, né, a gente vai corrigir o português, tá, organizar. Esse processo eu preciso depois de mais 10 dias, vai ser mais R$1.000. E aí no final, se você tiver o livro, se você for imprimir o livro, for para uma gráfica, tem a revisão de prova. Então você explica para ele os processos, inclusive lá naquela parte final que fala de protocolo de trabalho, se você desenhar direitinho cada etapa explicando, ele confia, entendeu? E eu, quando comecei a trabalhar para autor independente, eu dava os orçamentos acreditando que ninguém ia pagar. Era 6 mil. Foi assim comigo. Eu achei que ele não iria aceitar. Eu fiquei, nossa. Exatamente. Então, eu cobrava 6, 7, 8 mil anos atrás, que era algum dinheiro, né, isso? Então, eu cobrava isso, eu falava, não vai aceitar de jeito nenhum, pois pagava, entendeu? E aí, você faz os processos separadamente, inclusive, você pode contratar uma pessoa, né, por um valor, você fica com o dinheiro da comissão, contrata alguém para fazer, para você ter uma diversificação de olhares e tal. Então, por isso que a gente sempre cobra mais caro no trabalho com autor independente. Nunca você vai fazer a lauda de 2.100 caracteres. Você faz uma lauda menor, 1.250, 1.400. Por quê? Porque você vai ganhar o dobro já em cima da lauda do editorial, que tem 300 pessoas trabalhando, aqui só tem você. E na lauda, no valor mesmo da lauda, você cobra pelo menos o dobro do que você ganha no editorial. Então, se você está ganhando 7 no editorial, você cobra 14 a lauda dele de preparação, revisão, né, por exemplo. E aí você pode fazer um pacote. Então, você fala, seu livro precisa de 3 etapas. Sairia por tanto se você fosse pagar os profissionais separados. Eu vou te fazer por X para você fazer tudo comigo. A vida inteira eu fiz assim. Por quê? Porque aí eu sei que fui eu que fiz o texto, vou chegar na revisão de prova, não vou ter quase nada para fazer, já vai estar tudo arrumadinho, basicamente não tem que trabalhar mais, só
validar, né, as coisas. E aí você também oferece, e fica um bônus, né? Com autor independente, você sempre pergunta, você já tem capista? Você já tem quindiagrama? Né? Você já sabe fazer ISBN? Você sabe fazer ficha catalográfica? Você quer que eu faça a gestão desse processo para você? Aí pronto, você faz uma proposta de produção editorial para ele. Ganhei vários dinheiros fazendo assim. Muito obrigada, Eli, ajudou muito, porque realmente eu aceitei como desafio, porque eu não estava esperando, eu estava estudando ainda, e assim, eu entrei meio que com a coragem, fui disse, não, tá bom, e assim fui aprendendo durante o processo, e ainda estou, na verdade, né, mas muito bom suas aulas, muito obrigada. Qualquer coisa chama lá no direct ou no WhatsApp. Tá. Deb, diga. Eu queria destacar um trecho do livro, ali na página 43, que eu acho que sintetiza bem tudo que a gente está discutindo aqui, né? A Ana-Elisa fala assim, a pessoa que deseja se formar para trabalhar nessas etapas de produção pode e deve se inteirar dos processos qualificados e dos conhecimentos que precisa construir, tanto conceituais quanto procedimentais, para se tornar indispensável na cadeia de produção de objetos de ler, que é o que a Eli tinha comentado antes também. Aí, o que eu acho mais importante nessa discussão das etapas, né, a autora fala assim, talvez a formação generalista, a partir da qual o profissional possa atuar em todas as etapas e saiba, quando necessário, trabalhar em apenas uma delas, seja o mais importante a promover. Eu li esse trecho, eu destaquei, porque é exatamente isso, trabalhar com livros, sabe? Vocês falaram algumas definições de editor e de preparador, eu já vi outras ainda diferentes, né? E a questão é que cada editora, né, do porte, né, seja médio, seja grande, vai ter as suas práticas, assim, né? Eu fiz um curso na Universidade do Livro sobre produção editorial e a professora falava que não tem regras no mercado editorial. Tipo, não tem um único caminho para seguir, né? Então, achei legal destacar esse trecho, até porque é o fim do encontro, né? Então, acho que isso é bem legal, assim, eu estou trabalhando desde 2017, né, e especialmente para quem está começando agora, acho que é importante destacar, não se prendam tanto aos nomes, sabe? Se concentrem no problema que você tem que resolver, que estão te contratando para resolver. Porque se a gente pensar o revisor de prova, ele resolve os mesmos problemas da preparação. Parte-se do princípio de que ele não precisa resolver. Mas, como a gente sabe, quem revisa a prova sabe, às vezes vem problemas da preparação que tinham que ter sido solucionados lá, mas não são. Mas como é que tu vai saber isso se tu não sabe o que um preparador faz? Como é que vai trabalhar num texto traduzido se tu não sabe nada de teoria de tradução, né? Não sabe o que é tradução colada, não sabe o que é identificar uma expressão idiomática, por exemplo, sabe? Trabalhar com livro, a gente tem que ter uma formação bem, bem completa mesmo, assim. Perfeito. Foi esse trecho que eu falei que eu tirei foto. E coloquei lá no final, que ele meio que, assim, ele amarra tudo mesmo, né? E ele introduz para a gente, porque é o finalzinho do capítulo, é como se fosse a isca para a gente ir para o próximo, né? Você fala, agora ela vai começar a entregar o ouro. Isso aí é para tatuar, é para colocar no quadro, ter sempre na cabeça, assim, que resume muito bem o trabalho com qualquer tipo de texto, na verdade, né? Não só livro. Exatamente. E aí, gente, o que a gente tem que guardar desse capítulo aqui é exatamente essa iniciativa da Anelisa de mostrar para a gente mesmo o desenvolvimento, né, da descrição da função, né, o que se fazia, o que se propunha fazer em cada etapa, o que se entendia que era feito. E aí ela vem até com alguns pontos de vista críticos, né, a respeito disso, do revisor como policial da língua, e aí daquela coisa da inflexibilidade, né, e como se fosse uma função muito hermética, né, só pode fazer isso, não faz outra coisa, e aí ela traz para a gente essa finalização do capítulo, justamente abrindo para o que ela vai trazer nos próximos capítulos, que ela vai discutir as funções. Então, eu vou deixar para vocês esse fichamentozinho, tá? Eu não sei, assim, eu tô fazendo essa leitura, assim, de uma maneira muito intuitiva, seguir as perguntas de vocês, porque eu sou meio daquela linha da educação, que você não pode deixar as perguntas para depois, então a gente conversa, é um grupo mesmo aberto, é para a gente bater papo e trocar ideia, e tô partindo do pressuposto que todo mundo leu, né?
E aí, com base nessa leitura que surgiram essas perguntas, então a provocação deu certo, tá? Mas se alguém tiver novas dúvidas ou alguma, como é que se diz? Alguma ideia de como fazer melhor, me fala, tá? A gente vai arrumando, temos aí 6 encontros pela frente. O próximo é o da Ana, né? Já é o 5 de agosto, né? Então, acho que vai ser muito legal. Vou confirmar com ela, porque eu queria muito que ela falasse de revisão editorial, mas o dela, revisão literária. O dela, esse capítulo é o último, mas eu vou tentar trazer para frente, mas aí eu falo para vocês, tá bom? E aí a gente faz o capítulo dela, ou então a gente deixa aberto para perguntar, sabatinar ela, sei lá, não sei, uma coisa assim. Tá bom, gente? Então, boa noite, beijos, obrigada por tudo, e espero que tenha ajudado, tá bom? Uns boa noite aí para todo mundo que está falando no... Então, a gravação ainda não está ok, não sei se eu vou disponibilizar. E o fichamento aqui, eu vou dar um linkzinho para vocês, tá? Do Docs mesmo, tá? Aí vocês baixem só quando a gente terminar, porque senão vai ficar baixando o negócio incompleto, tá? Espero que tenha sido bom, tá bom, gente? Eu falo demais, pelo amor de Deus. Socorro. Beijos, beijos, tchau. Parar de gravar e de apresentar.